Se você entender a dor do cliente, meu irmão, não tem como você não vender uma solução para ela. Não existe mercado saturado e mercado difícil para quem entrega soluções de verdade, né? E aí a pessoa que está desistindo muitas vezes, ele não está enxergando aonde ele está falhando, né? Onde que ele poderia estar entregando a mais para o cliente. Não existe bala de prata. Você precisa se esforçar, tá ok? Levanta a cabeça, para de reclamar, chora por alguns minutos, mas depois engole o choro e vai para cima. Seja bem-vindo ao podcast Elétrica é o Poder, o podcast que vai ajudar você, profissional da engenharia elétrica, a se tornar uma referência e viver bem da profissão. Eu me chamo Anderson e hoje eu estou com um convidado muito especial. Ele, que é um dos maiores especialistas em soluções de engenharia elétrica aí, sabe de onde? Lá de Palmas, Tocantins. Isso mesmo, grande Mislael. Ô, Edson, prazer, cara. Obrigado por ter aceitado, tá certo? Esse convite, esse bate-papo, para estar compartilhando um pouquinho aí da tua jornada, da tua experiência, teus resultados e os teus tombos também, que na caminhada sempre se tem, né? Cara, é um prazer estar aqui com você, né? A gente for analisar, eu tava vendo as mensagens nossas, 2019, dezembro de 2019. Nossa, nós 5 anos, hein? 5 anos, nós entrou na turma, né? De padrão concessionária. E eu mandando mensagem, antes, o que você acha? Você falou assim, Léo, cara, não desiste, vamos entrar que você não vai se arrepender. E hoje eu sou a prova viva, né? Hoje a minha empresa é a prova viva da oportunidade que a gente teve, né? De extrair o seu conhecimento e colocar em prática, né? Porque não adianta nada extrair o conhecimento e não colocar em prática, né? Verdade, verdade. Tem muito papo pela frente aí. Mas antes de começar o papo, eu quero já lembrar você, tá ok? Olha, não se esquece de se inscrever em nosso canal. Deixa aí o teu like e ativa o sininho para ser notificado dos próximos episódios, tá ok? Então, esse episódio, tá ok? É um patrocínio da World Elétrica Soluções, uma empresa especializada em soluções de engenharia elétrica, em subestações e consultorias com foco em redução de custos. Então, pensou em soluções, tá ok? World Elétrica Soluções, com certeza, é a tua melhor opção, tá certo? Desde a parte de projetos de subestações, montagem de subestações, a parte de consultoria, comissionamento. Então, conta com a gente, tá ok? Tamo juntos. E é o seguinte, Mislael, o Mislael, eu queria que você se apresentasse primeiro. Quem é o Mislael, tá ok? O que é a Capital Elétrica? Vou até colocar aqui, olha, o logo da Capital Elétrica. O que é a Capital Elétrica? Que grande projeto é esse? E a gente vai falar um pouquinho sobre a sua empresa, né? Mas inicia aí, quem é o Mislael? Fala um pouquinho aí sobre você. O Mislael, eu determino assim como um cara sonhador, sabe? Assim, da minha raiz, da onde eu vim, né? As oportunidades que eu tive, né? Hoje me trouxe até aqui, né? Graças a Deus, com muita saúde, muita dedicação. Um exemplo para muitas pessoas, né? Um orgulho por pai, para mãe, para os parentes, né? E assim, e hoje tudo que a gente está colhendo, né? De um plantio aí de 5 anos atrás, se a gente for parar para analisar a história da Capital Elétrica, é um reflexo lá atrás, né? Então, assim, hoje o Mislael é uma pessoa que é formado engenheiro eletricista, solucionador de problema, né? Eu amo o que eu faço, cara, elétrica. Quando falo em elétrica, eu me arrepio, porque é uma coisa que eu tenho um amor ao que eu faço, né? Muitas vezes até minha esposa me cobra, cara, você toda hora tá resolvendo pepino, não tem horário, mas é o que eu amo fazer, sabe? É solucionar problema dos meus clientes. E a pessoa ganhar dinheiro fazendo o que gosta é uma diversão, né? Não, e o dinheiro é o resultado, né, de todo o empenho que nós temos hoje e o reflexo do nosso negócio. Verdade, verdade. Eu costumo dizer o seguinte, cara, eu sou pago para me divertir, cara. Porque fazer aquilo que você gosta é muito prazeroso, né? E o dinheiro, como você falou, é apenas consequência, né, de um bom trabalho, de entregar soluções, porque é isso de fato que o cliente quer. O cliente, ele não quer saber qual a tua patente. Tá entendendo? Quantas graduação, quantas pós-graduação. É claro que tudo isso é importante, mas no final das contas, o que o cliente quer é o quê? Cara, tu soluciona o meu problema? Se você soluciona, cara, é você que eu quero, né? Então isso é muito importante. E falando um pouquinho de trás para frente a tua história, a Capital Elétrica, primeiramente, quero parabenizar, tá certo? Então, quem ver a sua empresa hoje, imagina que não, essa empresa é uma empresa de 30 anos. Uma empresa... um escritório muito bem montado, lindo, parabéns você, ao Felipe também, seu sócio, e todo o time, né? Toda a família Capital Elétrica.
tenho muito orgulho, de fato. Acompanhei a sua trajetória, né? Então, CLT, né? Isso, E você não é simplesmente um aluno que eu tive nessa jornada, mas acabamos nos tornando amigo e muitas coisas assim que você compartilhou, tenho guardado até hoje. Então, parabéns, cara. Um sucesso, tá certo? Muito lindo aí, olha. Escritório da Capital Elétrica, tá ok? Então, olha, soluções. E me fala um pouquinho sobre qual a principal atividade da Capital Elétrica, que depois a gente vai entrar nos desafios. Que eu acredito que deve ter, né? Ou não? Ou foi só maravilhas? Ah, não. Quem vive de engenharia sabe que, meu amigo, sempre você tá cavando, né? Não tem jeito, cara. Engenharia é bruta, nossa. Tem muita história aí para contar, não tem? Né? Tem muita história para contar, né? Mais bacana. Mas qual a solução principal hoje que a Capital Elétrica entrega e qual área de atuação, em termos de regiões, né, do Brasil, vocês atendem hoje? Hoje nós estamos localizados aí em Palmas, Tocantins, né? Uma cidade que hoje é um celeiro de oportunidades, né? Eu nasci, sou palmense, tenho um amor de falar isso, que eu sou palmense, e eu sonho, né, em ter uma empresa de referência, né, dentro do meu estado, né? Quando a pessoa falar em energia, ela tem que falar Capital Elétrica, né? Que são pessoas altamente comprometidas em dar resultado ao nosso cliente, né? Entregar resultados sólidos realmente com a maior significância financeira para ele e ele ter aquela segurança que aquele serviço foi bem prestado, né? Com funcionários capacitados, com pessoas honestas, né? E pessoas que se preocupam com o problema dele, né? E a Capital Elétrica hoje ela é uma empresa que ela está focada diretamente em prestação de serviços elétricos, né? Então, assim, o nosso nicho hoje ela está muito linkada a isso, né? Desde um projeto luminotécnico, de um posto de transformação, um SPDA, e querendo ou não, a energia solar hoje, eu sempre falo que ela é a cereja do bolo, né? Para tudo funcionar, você tem que ter toda uma instalação, todo um ecossistema ali para aquilo funcionar, né? Para dar o gosto ao bolo, né? A gente fala. Perfeito. Até porque se a instalação estiver precária, o próprio sistema fotovoltaico, ele vai perder rendimento, né? Isso, e quando hoje o diferencial da nossa empresa hoje, quando a gente senta para conversar com os clientes, ele não está contratando uma empresa de energia solar, ele está contratando uma empresa de engenharia elétrica, né? Então, assim, o nosso olhar é um olhar muito detalhista, né? Porque o objetivo meu não é vender produto para o cliente. Hoje não é o objetivo da Capital Elétrica hoje vender um projeto, vender uma execução, vender uma consultoria. Não, nosso objetivo é trazer resultado para ele. Que através daquele resultado ele falou assim, cara, o Misléo me ajudou aqui, então ele vai conseguir ajudar o meu parente, ele vai conseguir ajudar o meu amigo, que esse é o objetivo, né? A gente vender soluções que realmente cabem no bolso do nosso cliente e que traga retorno financeiro para ele e uma segurança relacionada à instalação elétrica dele. Ah, perfeito. E dessas atividades que você falou, né, de projetos SPDA, soluções de sistemas fotovoltaicos, qual a atividade assim principal que você considera assim, tipo um carro-chefe que tem a maior demanda de serviços que a sua empresa presta hoje? Hoje o nosso carro-chefe não teria como dizer que não é a energia solar. Energia solar. E com todas essas mudanças que ocorreram, muitos profissionais meio que se desmotivaram um pouco, achando que o mercado ficou inviável, que o mercado está saturado. O que você tem a dizer, você como uma das maiores referências, né, a Capital Elétrica, em soluções de sistemas fotovoltaicos na sua região? O que você enxerga desse mercado e ainda é viável? Tem oportunidades ainda nesse mercado? O mercado solar eu enxergo ele como, para nós, um mercado promissor, né? Para muitas pessoas acham que o boom da solar já passou, nada, pessoal. O cliente hoje, cada dia que passa, ele aumenta o consumo dele. Nós estávamos falando de energia solar 3 anos atrás, 4 anos atrás, era novidade para todo mundo no Brasil, né? Verdade. Para os leigos era novidade em si, né? Hoje nós já estamos falando de carro elétrico. Hoje nós já estamos falando de sistemas com banco de bateria. Então, assim, isso é a realidade. Então, assim, a matriz energética nossa, ela está se atualizando. E cada vez mais, quando eu falo de um carro elétrico. Hoje, um carregador de um carro elétrico, que hoje a gente faz a instalação de carregadores de carro elétrico, hoje é 7.000 watts. Nós estamos falando de um chuveiro elétrico. Verdade. E aí, que hora que o cliente vai carregar o carro hoje? À noite. Aí, quando ele vai carregar à noite, ele parte o quê? Ele mora num condomínio. Aí, o transformador já foi dimensionado para aquela realidade do condomínio. Ele não estava prevendo um carregador de carro elétrico em si para uma unidade. A questão de um condomínio, quando nós falamos aqui, não é só uma unidade. Nós estamos falando que hoje nada um condomínio aí tem 60 apartamentos.
Aí você já pensou se 10 pessoas colocarem 60 pontos de carregadores veiculares. 60 pontos de carregadores veiculares, ou que seja, se 10 colocarem. Então, assim, tudo é dimensionado. Então, quando entra agora a questão da capital elétrica, da engenharia, aí que a gente entra nesse nicho, por exemplo, que a gente consegue enxergar o que o meu cliente precisa. Ele precisa de energia solar, mas para instalar energia solar, ele subentende que tem um detalhe. Será que o transformador dele vai atender? Será que o padrão dele de energia vai atender? O quadro elétrico, toda aquela estrutura. Então, assim, hoje a capital elétrica, dentro do nosso segmento da energia solar, eu falo que ela é um celeiro de oportunidades, né? Então, assim, a solar, no meu ponto de vista, ela só está crescendo. Até porque os clientes que compraram há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, há 1 ano atrás, está voltando a comprar novamente. E aí hoje eles estão buscando quem? Pessoas confiáveis, né? Comprometidas em resultado, né? Aquela empresa que vende e some, né? Porque eu enxergo que o maior erro do integrador hoje é vender e não dar suporte para o cliente mandar mensagem e ele não dá retorno, né? Muitas vezes o cliente tem uma dúvida na conta e ele não tira a dúvida do cliente. Então, os próprios integradores estão jogando contra eles mesmos. Não é o preço, não é a concorrência. O maior concorrente eu enxergo, e isso para mim não é uma conversa balela, é nós mesmos. É nós entender o nosso negócio e entender aonde que a gente pode melhorar. Isso foi uma coisa que um cliente meu me falou. Léo, cara, você está pensando em abrir um outro negócio e tal. O que você pode melhorar no seu negócio? Eu falei, cara, que negócio maravilhoso. Eu não tinha pensado dessa forma. E muitas vezes a gente está perdendo para nós mesmos, porque a gente não enxerga o nosso negócio, aonde que eu posso melhorar. Verdade. Né? Verdade. E as oportunidades estão aí. É onde as pessoas acham que não está valendo mais a pena, e quem está focado, quem está correndo atrás, quem está se dedicando, quem está buscando oportunidade, quem está fazendo network com clientes que buscam, né, melhorar a sua matriz energética ali, ele te dá a picanha, né? Eu sempre falo. E eu acredito que o mercado fotovoltaico, assim como todas as outras oportunidades de mercado que surfa esse boom que acabou acontecendo no mercado fotovoltaico, eu acredito que o mercado ele tem esse boom inicial, que acaba entrando muitas empresas qualificadas, mas também muita bucha de canhão, né? Correto. Muito profissional que nem da área é elétrica, que, enfim, vende e instala de todo jeito. E eu acredito que com essa expansão, o amadurecimento do mercado, acaba sendo inviável para aqueles que trabalham de todo jeito. O cliente começa a ser mais seletivo. O cliente começa a enxergar que, espera aí, tem essa empresa aqui, está mais barato dele, mas espera aí, essa empresa aqui é uma referência. Capital elétrica. Então, isso pesa muito hoje, né? Porque eu acredito que deu sim assim, uma desacelerada conversando com algumas empresas, mas a grande maioria são empresas desqualificadas, cara. Empresa que estava visando só ganhar o dinheiro do cliente ali, instalar um sistema de qualquer forma, tá entendendo? Mas, principalmente esse sistema que já tem 2, 3, 5 anos, que já começaram a perder rendimento, que não entrega aquilo prometido em projeto. Então o cliente começa a ficar o quê? Já calejado desses problemas, porque, no meu ponto de vista, hoje em dia, não faz sentido uma empresa que vende soluções de sistema fotovoltaico, se ele não desenvolve as habilidades ou não tem no seu corpo técnico uma solução tipo para realizar uma análise de gestão e qualidade de energia. Que, como você falou aí, vai instalar carregadores veiculares. Qual é o primeiro passo? Cara, é fazer uma análise de qualidade de energia para verificar se precisa de dimensionamento, que aí já vai conectar com outras soluções, né? Se vai ser necessário fazer projeto para aumentar a subestação. Se aumentar a subestação, vai ultrapassar 300 kVA. Se ultrapassar, vai ter que ter estudo de proteção. Então, eu enxergo muito assim hoje, né? As empresas que trabalham com sistemas fotovoltaicos, que têm um alicerce de engenharia, nessa empresa tem muito mais sucesso no mercado, porque uma empresa que apenas instala sistemas fotovoltaicos e não analisa esses outros parâmetros de engenharia, desde a parte de análise de projeto, desde a parte de consultorias, né, de gestão e qualidade de energia, porque às vezes o cliente instala um sistema fotovoltaico, uma usina de mini geração, por exemplo, e em qual modalidade colocar ele? A verde, será que vai ser melhor? A azul vai ser melhor? Depende. Esse sistema abate 100% do consumo dele, se não abate. O residual que ele continua pagando a concessionária, se o profissional não tiver essa expertise, né, de análise de gestão de energia, né, ele acaba muitas das vezes fazendo com que o cliente perca dinheiro. Né? Como a gente está até conversando nos bastidores mais cedo, né, você citando aí um exemplo, que em pegar a fatura do cliente, ele estava pagando quanto de
Ele estava pagando 5 mil de energia não consumida. E ele estava no mercado... A demanda que estava... A demanda não consumida. Por exemplo, ele tem um tráfego de 225 kVA e tinha uma contratação de 150. Nossa. Né? E ele tinha comprado e adquirido esse mercado de um outro grupo. E aí ele entrou nesse mercado, começou a funcionar. E o mercado dele, o perfil dele muda de cliente para cliente. Né? E o perfil dele era na faixa ali, estava dando 70, 72, não chegava a 75. Aí eu enxerguei essa conta dele e falei assim, vem cá. Tá. Tem coisa errada aí. Eu comecei a fazer o estudo, né, que ele tem em média de geração nos mercados dele, 60 mil kW, né? E ele não sabia quanto que gerava, como que monitorava. Então, assim, peguei esse desafio dele, falei, cara, vou te ajudar, vou pegar todo isso aqui, vou fazer todo um levantamento, que aí parte da questão da engenharia. Não é só vender um produto. Né? Ele tem energia solar, só que ele não sabia se era vantajoso, se não era, se estava dando retorno, se não estava. Eu peguei, vem cá. Aí planilhei tudo, identifiquei, olhei. Aí eu falei assim, tá, e aquele outro mercado que você tem lá? Ele falou, não, aquele lá está no Mercado Livre. E o cliente hoje não tem entendimento em si o que é o Mercado Livre. Na cabeça dele, ele falou assim, não, eu pago mais barato. Mas quanto você paga mais barato? Você tem certeza que você paga mais barato? Aí foi quando ele me passou a fatura dele, do outro mercado, eu peguei e falei assim, olha, você está no Mercado Livre, você está pagando demanda não consumida? Tá errado. Aí eu olhei, você está pagando 5 mil a mais de demanda não consumida. Nossa, já fazia quanto tempo que ele estava pagando? E aí quando eu olhei isso aí, que ele já tinha adquirido o mercado, já tinha 6 meses. Nossa. E a empresa para quem estava pagando, ela ficou caladinha. Porque ela achou que o cliente está olhando a fatura, ele não entende de nada mesmo. Ele está me pagando aqui, eu estou botando no meu bolso o dinheiro. Aí foi quando ele me contratou, que é através do irmão dele, que já tem uma rede de mercado, que a gente já tem um case de sucesso com o irmão dele. Me indicou para ele e eu falei, cara, em 5 minutos eu ia a fatura dele. Falei, cara, você está perdendo 5 mil por mês. Fez o cliente economizar 30 mil em 5 minutos olhando para a fatura. E engraçado que eu não cobrei essa consultoria dele. Mas aí rendeu frutos? Não cobrou? Aí a vantagem, né? A vantagem de primeiro você vender uma solução para depois você colher os frutos, né? Através disso, em 5 minutos eu conquistei ele. Ele falou assim, não, quero que você faça um contrato, né? Você faça um contrato para mim, para você cuidar das minhas usinas durante 12 meses. E eu quero viver essa experiência, porque em 4 minutos tu me economizou 5 mil, imagine em 1 ano, quanto tu não vai economizar? Cliente inteligente esse, hein? Ele, inclusive, por isso que ele está crescendo, porque o cara é muito bom. Ele é bom no que faz. E isso é interessante, olha só, a gente está falando de outro mercado aí, né? Mercado livre de energia. Muitos pensam que só migrar para o mercado livre, porque hoje tem muitos vendedores de mercado livre de energia e poucos engenheiros e profissionais que conhecem a fundo, principalmente as consultorias que eu chamo de GMT, né? Que é gestão de energia em modalidades tarifárias. Porque esse erro aí não é um erro só de mercado livre de energia, tá entendendo? Porque ele migrou o cliente sem analisar em relação aos outros parâmetros das consultorias de gestão de energia em modalidades tarifárias. E muitas das vezes o cliente está mal assistido, tanto em relação à questão da demanda, ele contratou uma demanda bem superior ao que necessita. Então, o que acontece? Quando o cliente, o consumidor é do grupo A, né, pertencente às modalidades horária verde ou horária azul, ele paga a demanda. A diferença é que na azul ele paga 2 tipos de demanda, né, na ponta fora ponta, e na verde ele paga uma demanda única. Só que, se ele contrata uma demanda de 100 e consome só 50, ele vai pagar 100. A diferença é que ele vai pagar 50 com o tributo do ICMS e os outros 50 ele vai pagar como demanda não consumida. É isento o ICMS, mas a pancada é forte. Nesse teu caso aí, o cliente pagando 5 mil reais. 5 mil reais. Cara, é muito dinheiro, cara. Fora o contrato que ele tinha do Mercado Livre. No final das contas, o que eu fiz a conta para ele? Conta de padeiro. Falei, nós analisamos o contrato, vê quanto tempo tem de contrato. A gente faz o estudo de trazer você para o biopitante, tira o transformador de 225. Pela análise aqui, não tem para onde crescer o mercado, a gente pode até trabalhar com um transformador de 75 para receber crédito de outras unidades consumidoras, né, de remoto. E aí a gente consegue gerar X kW aqui na loja, que é alto consumo, e os outros X kW a gente consegue trazer de usinas externas, para você estando no seu mesmo nome. Que aí tudo é conta. Né? E isso foi uma coisa que eu mostrei para ele assim, coisa que nós sentando, conversando, ele falou assim, cara, eu tenho interesse. Né? E aí eu falei assim para ele, nós analisamos o contrato. Quanto tempo falta de contrato? Renovei e falta tanto tempo. E nós vamos analisar a multa, porque assim, tudo é análise. Né? E assim, eu sempre bato na tecla com meus clientes. Eu não tenho o objetivo de vender produto. Eu quero vender solução para ele. Porque um cliente satisfeito, um cliente que vê que você está vendendo a verdade para ele, que você está dando resultado para ele, não tem como ele não falar bem de você sem você não oferecer nada para ele. Verdade. E eu costumo dizer, cara, que não existe mercado saturado e mercado difícil para quem entrega soluções de verdade, né?
Porque esse cliente, pega nesse exemplo aí, né, desse teu cliente aí, cara, um cliente desse ele vai olhar para você com outros olhos. E o interessante é que tudo parte em relação à questão de conhecimentos complementares a uma solução principal que você vende, né? Você tem uma solução principal, por exemplo, sistemas fotovoltaicos. Mas olha só, a porta de entrada que você teve, através de quê? No conhecimento, se posicionou como engenheiro eletricista consultor, mostrou, não só se posicionou, mas mostrou na prática, tá entendendo? Que você no Brinque Serviço pegou 5 minutos a fatura, analisou, e para que você pudesse dar esse feedback, essa análise ali em tempo real dessa economia, tá entendendo? Enfim, é necessário o quê? Ter conhecimento. E aí você pega esse conhecimento como consultor de uma área que parece que não tem nada a ver com energia solar, com sistemas fotovoltaicos, mas tem tudo a ver. Tá entendendo? E aí você utiliza uma estratégia, eu gosto muito de utilizar essa estratégia de, através de uma solução que faz o cliente economizar dinheiro, conectar com outra solução principal que nós vendemos. Nós fazemos muito isso com subestações elétricas. E é muito interessante quando isso acontece, porque, cara, não tem como o cliente ele não te enxergar como uma empresa em outro pedestal, em outro nível. E isso é gratificante demais, né? Porque acaba surgindo oportunidades, não apenas de que você poderia cobrar pela consultoria, né? Se você fez o cara economizar ali 30 mil reais, seria justo você cobrar ali uns 15 mil, ganhar dinheiro ali na consultoria. Só que, além da oportunidade, né, de você ter uma lucratividade com esse conhecimento da parte de consultorias, você consegue atingir, que no meu ponto de vista é a parte mais importante, você consegue elevar a percepção de valor na tua solução principal. Porque o cliente, espera aí, o cara bateu a vista aqui, meu amigo, fez eu economizar 30 mil reais aqui. 30 mil não, né? A gente está fazendo uma conta assim, 30 mil é o que ele teve de prejuízo. Mas se você pegar ali, olha, aquele momento que você estancou aquela sangria ali e projetar em um ano, a gente está falando de 60 mil reais. Se for projetar isso no longo prazo, cara, é muito dinheiro para o empresário. E tudo que o empresário mais quer é duas coisas. É ganhar dinheiro e não perder dinheiro, é economizar. Tá entendendo? E aí quando você entrega uma solução que faz com que o cliente tenha essa economia, cara, faz toda a diferença. E aí tudo que você tem de soluções, o cliente ele vai olhar e vai falar, espera aí, o Mislael é diferenciado, a Capital Elétrica é diferenciado. Por que eu vou me arriscar fechando o serviço do sistema fotovoltaico com o concorrente B, que inclusive está até 20 mil reais mais barato do que a Capital Elétrica? Só um exemplo. Só que aí o cliente começa a olhar assim, mas espera aí, esses 20 mil aqui pode ser uma economia de palito. Eu posso ter um prejuízo bem superior a esse valor. E ele já comprovou para mim que eu estou tendo justamente esse prejuízo. Talvez na hora que ele fez essa migração para o Mercado Livre, talvez ele foi por preço ali, pegando uma empresa que estava cobrando mais barato para fazer esse processo e acabou tendo esse prejuízo aí, né? E isso é a maior realidade, né? Porque muitas vezes o cliente se baseia muito pelo preço. Né? Então, assim, hoje é até difícil você vender o seu serviço. Não é fácil você justificar o seu preço. Né? E você tem uma bolsa de ferramenta e toda hora que você tem um negócio, você tira uma ferramenta. Pá, o cara tem uma objeção, você tira outra ferramenta. Pá. Então, assim, o objetivo nosso, né, tanto eu como meu sócio, também a minha esposa que está dentro do negócio nosso hoje, está nos ajudando, é a gente realmente buscar o conhecimento. Né, essa parte da engenharia, ter pessoas comprometidas dentro do nosso negócio, porque a Capital Elétrica não gira em torno de 3 pessoas hoje, ela gira em torno de hoje na faixa de 16 pessoas dentro do nosso negócio. Né, tem pessoas lá comprometidas em dar resultado aos clientes, é de entender a fatura dele, é de colocar isso dentro de uma planilha, é de falar assim, opa, aqui eu estou enxergando que essa usina está gerando mais e está deixando de compensar aquelas outras usinas, está faltando receber crédito, é toda uma gestão de energia para o cliente. E isso é apaixonante, sabe? Você ter aquela sensação de você se entregar o melhor seu e o cliente reconhecer isso, né? E ele reconhece isso, né, com tapinha nas costas, indicando outros clientes, né? E sem te pedir nada em troca. Isso é o maior prazer que a gente tem hoje. Isso é muito bom, faz toda a diferença. E voltando agora, a gente veio aqui do teu auge de sucesso, vamos voltar agora para a outra ponta, o início da jornada. Como é que foi aí? Você se formou mais ou menos qual ano? Você se lembra? Lembro, eu entrei na faculdade em 2014/2, né? E nesse percurso que eu entrei na faculdade, eu trabalhava no mercado. O mercado chegou a fechar, aí quando eu fechou num dia, no outro dia eu já fui contratado, basicamente, para outro mercado, que já tinha indicações.
E eu entrei na empresa Destaque do Norte, tenho o maior orgulho de falar dela, né? É uma empresa que me abriu as portas, né? Além do antigo mercado. Abriu as portas para mim. E lá na Destaque do Norte eu trabalhei 5 anos, que foi o período da minha formação, que era 2014. Né? Entrei em 2014 lá, entrei antes um pouco, mas em 2014/2 eu entrei na faculdade. 2019/1 eu me formei. E eu sempre falava assim pro Marcos, inclusive, né? Assim, uma pessoa que hoje é um cliente nosso. Hoje ele é cliente nosso, tanto da parte de predial, a gente fez todo o prédio dele de projeto de post-transformação, elétrica, acabamento estruturado, energia solar, que eu falo que é a cereja do bolo, aí vem entrando na parte de gerador também, que agora que a gente já dimensionou para ele. Mas, assim, eu sempre falo assim que as oportunidades que eu tive, eu sempre busquei agarrar elas, sabe? Assim, tanto eu como meu sócio, nós buscamos sempre entregar o máximo. E eu falo isso para o meu funcionário, não é porque eu trabalhava, porque era CLT, que eu fazia o básico. Né? Eu sempre busquei entregar mais. Né? E quem me conhece sabe o que eu estou falando. Eu sempre busquei me entregar mais, sempre busquei dar resultado pro meu patrão, porque ele sabia que ele podia contar comigo. Então, um dia que desse um BO, desse um problema, ele falava assim, cara, liga pro Mislael que ele resolve. Né? Der um BO, liga pro Mislael que ele resolve. Então, assim, o meu negócio em si hoje, ele é pautado nisso, a dar resultado. Né? Desde quando eu era funcionário CLT e quando eu tomei a decisão de sair, e uma coisa que eu sempre lembro, e você dava na mentoria, você falava assim, cara, o momento certo, você vai perceber de quando você vai sair de CLT para você dar o primeiro passo para empreender. Que todo mundo faz essa mesma pergunta. Antes, qual é o momento certo de sair? Qual é o momento certo de empreender? E você sempre falava, quando você estiver empatando ou ganhando a mais do que você ganha no fixo. Lá, um exemplo, lá no CLT. E aí chegou esse momento. Mas aí, voltando só um pouquinho antes desse daí, você se formou ali em 2019, e como é que foi, cara? Que você trabalhava, mas não na área elétrica, né? Era numa área... de distribuição de alimentos. Distribuição de alimentos. Aí você se formou todo engenheiro eletricista, quer atuar na área, né, da engenharia elétrica. Como é que foi assim os primeiros passos? Logo quando você saiu, teve alguma oportunidade? Estagiou em algum canto? Como é que foi o início na engenharia elétrica? Tá entendendo? Como é que foi esse início? A elétrica em si vem de berço, né? Meu pai é eletricista, né? Então, assim, eu acompanhava ele em obras, tinha um olhar, mas o meu sonho mesmo, assim, eu tinha um sonho lá anteriormente, era ser engenheiro civil, né? Entrando nessa pauta. Ainda bem que não se desviou do bom caminho, né? E eu tenho um professor que chamava Joelson, né? Joelson falava pra mim, Léo, aí que é o caminho mais fácil, que a civil era muito concorrida, né? Então, assim, para entrar na civil, eu entrava pela elétrica, depois de 2 semestres ali, você fazia aquela ponte. E um professor meu falava assim, Léo, eu fosse você, não mudava, porque a elétrica ela vai crescer muito. Né? E os professores estão sempre à frente, né? Você não está pesquisando, e tinha a questão da energia solar e tal, no meio do percurso. E aí também, quando entrei dentro ali da faculdade, fiz amizade, né? O pessoal ali, né? O pessoal da engenharia elétrica é muito unido em relação a isso. Aí a gente começou, tal, fiz amizade, falei, cara, eu vou ficar na elétrica. Aí passei 2º semestre, 3º e tal, e eu falei, não, é isso aqui mesmo, meu pai é eletricista, eu já tenho uma noção, aí comecei, e eu sempre assim, eu não era técnico, né, não era técnico. Eu vinha de gestão de empresa, né, eu cuidava de sistema operacional de logística, né, era gestor de 10, 15 pessoas, resolvia problemas de outros setores, dava suporte, então a gente falava assim, é como se fosse um camisa 10, né, onde dava pepino, ia resolvendo e a gente vai criando habilidades. Né? E dentro da engenharia, quando eu comecei a empreender, inclusive eu tinha um ex-sócio, né? Inclusive já fui até aluno, que era o Ronaldo, né? Ronaldo César. O Ronaldo até falou assim, Léo, cara, vamos empreender. E isso na faculdade, nós estávamos mais ou menos aí entre o 7º e 8º período, o Ronaldo já de bagagem mesmo. Aí eu pensei, cara, empreender... Aí ele falou assim, não, larga teu serviço e vamos empreender. Eu falei, cara, como assim? Largar meu serviço e tal, pô, depende desse salário, empreender e aquele frio na barriga, estudando, né? Porque eu consegui entrar na faculdade através do FIES, né? Então, assim, foi uma porta de entrada, porque se tivesse que bancar mesmo, eu acho que muitos brasileiros, né, que tá estudando e tá trabalhando, assim, dificilmente consegue, antes, assim, vamos supor, de 10, 2 consegue pagar uma faculdade, né? E eu entrei através do FIES com bolsa, sabendo que depois que eu formasse eu tinha que pagar aquilo. E o Ronaldo falou, não, vamos empreender, tu larga o serviço, nós vamos no escritório, nós vamos viver de projeto. Eu falei, cara,
Será que dá certo? Viver de projeto, rapaz. Eu falei, rapaz. E aí o frio na barriga veio. Eu falei, cara, peraí. Não, vamos fazer assim. Aí ele já vinha fazendo projeto, tudo. Aí ele começou, eu falei, não, vamos fazer assim. Tu entra no negócio e eu vou trabalhando aqui na Destaque, vou me virando aqui. Eu vou estudando, vou me virando, vou fazendo curso com antes e vamos ver o que vai acontecer, né? E foi, né? Pronto, pegando essa interseção aí, né? Qual foi assim? Você me conheceu através de quê? E o que te levou assim a entrar nesse programa de treinamento? Acho que o primeiro que você entrou foi na área de projetos, né? Projeto Padrão Concessionária. Sério, me conhecesse como? Como foi que foi através do Ronaldo César. Ah, ele já era aluno, Ronaldo, né? Porque o Ronaldo ele ficava responsável pela parte de projeto, né? Da nossa empresa. Era MEI e tal, né? Fiz todo o MEI ali. Aí o Ronaldo começou a fazer projeto e tal, e me despertou, assim, o meu maior... Assim, assisti algumas videoaulas, né? Sua, através dele e tal, vi no YouTube e tal. Mas o que mais me chamou a atenção era que não era só fazer projeto, cara. Era vender o projeto. E isso é uma coisa que me acende, assim, um trem diferente, de vender solução para cliente. Até porque se não tiver venda, não tem projeto para elaborar, né? Não tem projeto. E eu falei assim, cara, eu nunca tive hábito, assim, nunca foi o meu prazer fazer projeto. Sendo bem franco, assim, eu nunca tive esse prazer. E também, assim, exige algumas habilidades, né, assim, do cara ser bom naquilo. Mas eu falo assim, cara, mas através de projeto, eu preciso entender como é que funciona esse negócio, né? Como que funciona, como que vai, como que é. E aí eu aprendi e comecei a vender esse negócio do projeto, cara. Né? E minha cobaia era até meu cunhado, inclusive. Meu cunhado chamado Valber, cara. Então, assim, e hoje eu tenho, tenho um maior apreço, sabe? Assim, um maior orgulho de ter meu cunhado, assim, como parceiro hoje, né? Ele é muito forte na área de construção de rede, né? De energia. E hoje a gente tem uma parceria, assim, muito sólida, né? São duas empresas que fazem parceria, diversas parcerias de obra. E lá atrás, quando eu conheci você, o que mais me chamou a atenção era os gatilhos de venda, cara. Não era em si em relação ao projeto, de você fazer aquele mapeamento todo, de entender a carga do cliente, de como colocar aquilo ali, de criar uma prancha e tal, né, para o cliente. Mas o meu maior gatilho é, cara, como que eu vou vender esse negócio? Como que eu vou aplicar essa solução para um cliente? Né, e saber que com aquilo que eu aprendi, eu vou dar resultado para ele, né? Porque uma coisa é você fazer um projeto qualquer. Uma coisa é você fazer um projeto que a concessionária vai avaliar. E ela vai te dar um prazo de 30 dias para avaliar, e se reprovar é mais 30. E o cliente está com a obra lá atrás, esperando padrão de energia, um posto de transformação. Então, assim, há toda uma responsabilidade por trás e dá um frio na barriga. Verdade. Né? Então, assim, não pode ser qualquer coisa, né? Você não pode fazer de qualquer jeito. Né? E eu trouxe até umas fotos aqui, de umas conversas que a gente teve aqui, olha, em 2000, olha a data ali em cima. 2019, cara, setembro de 2019. Foi quando você entrou no treinamento. Aí uma coisa que me chamou a atenção foi isso aqui, olha. Você entrou em setembro de 2019. Uhum. Em novembro, 13 de novembro de 2019 aqui, olha. Você fechou o teu primeiro projeto, né? Você tinha falado, fechou o primeiro projeto, aí eu perguntei aqui, né? Faturou quanto? 3.500? Você colocou aqui um total de 4.000. Foi um projeto de 7 medições, 4 coletivos. Esse foi o primeiro projeto que você fechou nessa parte aí. E qual foi a sensação, cara, de... Cara, isso dá uma história boa, cara. Porque esse cliente, inclusive, entrando na venda, né? Eu trabalhava na Destaque do Norte. E dentro da Destaque do Norte, o prédio era alugado. E o dono, que se chama Carlos Abdala, e hoje é um cliente meu fortíssimo, né? De lá pra cá é cliente meu, sempre faz projeto conosco. Ele tinha um prédio do lado, né? Que inclusive hoje é um dos maiores prédios que tem lá do lado de galpões. Aí eu olhava para aquele prédio todo dia, aí comecei a fazer o curso com você e tal. Aí você fala, cara, você tem que fazer captação, você tem que correr atrás, você tem que enxergar a necessidade do cliente. Aí eu olhava para aquele prédio, eu imaginava, cara, esse cara vai fazer um prédio comercial. Ele é representado uma medição agrupada aqui. Aí eu falei, cara, preciso de uma medição agrupada. Comecei a fazer o curso, comecei a ter noção de venda. Aí eu falei assim, eu vou fazer uma proposta para ele. Aí eu conversei com o meu patrão. E lá na empresa eu resolvi os pepinos da empresa. Tudo que tinha que fazer, que tinha que depender de resolver de infraestrutura, melhoria, fala com o Mislael que ele vai correr atrás. Aí o meu patrão falou assim, olha, você vai procurar o seu Carlos Abdala e falar para ele que o bombeiro aqui precisa
construiu uma escada aqui de marinheiro, né, para ele subir no segundo piso para acessar a caixa de água, que é onde ficava a bomba de incêndio. Aí eu falei, cara, aí fui lá. Aí antes de falar com ele, o que eu fiz? E eu já vinha tentando falar com ele, não conseguia, engraçado. Aí antes de chegar nele, eu fiz todo o orçamento da escada. Não é minha área, mas eu resolvi o pepino do negócio lá. Eu tinha o Jorginho, inclusive hoje é meu parceiro de serviço, vai estar até fazendo serviço para nós hoje lá em Palmas. Aí eu falei, Jorginho, eu preciso fazer uma escada para marinheiro e eu precisava ver contigo quanto é que custa. Aí ele orçou tudo e falou, a escada fica tanto. E aí quando eu fui falar com o Carlos Abdala, eu falei assim, seu Carlos, o Marco pediu procurar o senhor e precisa fazer uma escada aqui. E essa escada é para isso, e o valor é tanto. E a proposta está aqui, e a pessoa que faz é isso e é isso. Ele falou assim, cara, moço, eu ia pedir para tu orçar, mas tu já chegou, já me entregou o orçamento, já falou quem faz e o valor que fica, tu já me entregou a solução. Aí ele falou assim, inclusive você é aquele rapaz que me manda mensagem direto, né, que é para ver um negócio aqui. Eu falei, vamos fazer assim, eu tô chegando de viagem tal dia e eu quero sentar contigo para você orçar para mim aquele serviço lá. Que era fazer as medições agrupadas dele, o projeto e a instalação. E eu fiquei naquilo. Eu falei, rapaz, Aí eu peguei, ele chegou de viagem, montei uma proposta com o básico que você nos ensinava, né? Como montar a proposta do projeto, da medição e tal. Aí com aquele frio na barriga e tal, não sabia negociar. E eu falei, rapaz, eu vou jogar um valor mais alto, né? Eu vou jogar uns R$7.000, R$7.500, que empresário é bicho danado. Né? Hoje eu falo que ele sempre quer jogar lá embaixo. Aí cheguei, cobrei, acho que eram uns 7.500, né? Na época, né? Joguei lá em cima, que é a tática, né? Eu vou jogar lá em cima. E foi brigando, e foi mexendo e tal. E eu falei, rapaz, nós vamos fechar esse negócio aqui. Aí tá, quando foi ver, chegamos num ponto, R$4.000. Rapaz, quando eu saí de lá, eu saí feliz demais. Nossa senhora, a sensação única, assim, da conquista, sabe? O poder da conquista, assim, de você, através de um esforço, né? De você estar ali estudando, né? Enquanto eu poderia estar jogando bola, poderia estar divertindo, conversando com os amigos, mexendo no celular e tal. Mas eu estava lá empenhado, né? Toda semana fazendo aquele curso online, né? Tinha a parte dos treinamentos que estava junto com todo mundo. Os encontros, né? Os encontros ao vivo e tal. E aí, através disso aí, eu falei, cara, gerei um resultado. E se eu trabalhando para uma outra pessoa, eu gerei um resultado de um projeto, né? Eu fechei o primeiro projeto. E aí eu pensando, como é que eu vou executar essa obra como é que eu vou executar essa obra para não dar reforma? É o que todo mundo pergunta, engraçado, né? Porque medição agrupada, ela é um trem melindroso. As pessoas não imaginam, mas ela é muito melindrosa. Verdade. Porque se você não souber o que você está fazendo, o cliente ele pode entrar numa enrascada tão grande que muitas vezes fica inviável ele fazer a medição agrupada. Né? Porque envolve melhoria de rede, envolve posto de transformação que a concessionária ela vai ter que melhorar, e a concessionária ela chega num ponto e fala assim, opa, beleza, você quer a medição agrupada? Ela não vai me beneficiar em nada, ela vai beneficiar você, então você vai ter um custo disso aqui. Então muitas vezes eu já vi casos mesmo de cliente ter que arcar com 40 mil, 50 mil, 25 mil de melhoria de rede para ser atendido com medidores monofásicos, medidores trifásicos ali. E o cliente, quando ele está construindo, ele quer diminuir o custo. Aí eu falo onde há a responsabilidade do projetista, né, de saber o que ele está fazendo. E aí quando eu fechei esse projeto, meu amigo, pensa numa felicidade. Né? E foi desse primeiro projeto que eu me lembro, até mandei mensagem para você e tal. Assim, foi esse primeiro projeto que me abriu minhas portas com o seu Carlos Abdala. Né? E hoje é um cliente que está aí há mais de 4 anos conosco, né, na Capital Elétrica. Inclusive hoje a gente está fazendo todos os projetos. Quando tem projeto de prédio, a gente faz os projetos dele, faz a execução. Inclusive agora a gente está fazendo os projetos da chácara dele, né, que é uma casa aí, a casa, né, que é a aposentadoria dele, a casa. Então assim, tem o maior prazer, o orgulho, né, de estar ajudando as pessoas. E é interessante, né, eu trouxe essas 2 fotos aqui, justamente para trazer essas datas aqui, cara. Olha, setembro, novembro. Aqui foi 2 meses pegado de estudo para poder... E muitas das vezes, principalmente para quem está começando aí, olha, você, estudante de engenharia, que está prestes a se formar, olha só, cara, não tem bala de prata. Se você não estudar e for bom na área que você pretende atuar, não vai rolar, cara. Não existe mágica. Tem que estudar, tem que ter dedicação. Agora, o estudo, ele devolve, né? O estudo, de forma inteligente, ele devolve. Então, olha só, eu até me lembro, na época que você falou, cara, eu tô mastigando aqui o treinamento como se eu estivesse comendo feijão aqui.
E isso é importante, tá entendendo? Porque além de trazer e mostrar o resultado, e quando a gente fala em relação à questão de... No primeiro projeto aqui, né? O projeto saiu a 2.500, mas ele encabeçou a solução completa de R$ 4.000. Cara, R$ 4.000, se a gente for comparar em relação... Você se lembra quanto é que foi o investimento nesse treinamento? Foi na faixa de 1.900 alguma coisa. 1997, 2000, eu acredito. 1997, realmente. Então, o primeiro projeto, ele pagou 2 vezes o valor do investimento. Só que a grande sacada não está nisso, no valor do investimento, cara, e nem no valor de quanto você ganha no projeto. É nas portas que você abre, e isso aí é uma das coisas que eu bato muito, né? Em todos os programas de treinamento, você sabe que tem sempre aqueles módulos, né, de prospecção e vendas pesado, porque, cara, principalmente para quem está iniciando, tá entendendo? Porque, beleza, você teve essa oportunidade, conheceu a gente cedo depois que saiu da academia, conhecer outros profissionais e amigos também, para poder adentrar no mercado. Mas, cara, imagina quantos engenheiros e estudantes de engenharia elétrica que, ao se formarem, muitas das vezes não encontram oportunidade, vai procurar trabalhar CLT. E hoje o mercado é o seguinte, devido à questão da oferta e demanda, principalmente para quem está iniciando, acabou de sair da graduação, o que acontece? Lei da oferta e demanda. Se tem muitos profissionais formados para poucas vagas de emprego, então o que essas empresas que precisam de engenheiros elétricos CLT faz? Sobe a régua. O engenheiro ele tem que ter quase experiência da NASA para poder entrar. Aí o cara que acabou de sair da graduação acaba ficando perdido, sem saber o que fazer. E muitos, infelizmente, entram por outros caminhos. Vai trabalhar como motorista de Uber, vai mudar de profissão, vai para o mercado financeiro. Cara, e o cara que se submete a uma graduação de engenharia elétrica, que é pancada, tá entendendo? E as outras engenharias são pesadas, mas, cara, igual a elétrica não tem. É pancada do início ao fim. E o cara que se submete a isso, no mínimo, a pessoa quer viver da profissão, quer viver bem da profissão, né? E aí, essa é a cereja, assim, o que me faz brilhar os olhos, tá entendendo? Porque eu conheci esse Mislael aqui, lá atrás, inseguro, até me lembro, você fazendo as perguntas lá, começou no Instagram, né? Antes mesmo de ser aluno, tirando dúvidas e tal. Cara, como é que é o mercado? Sondando ali, né? Para dar aqueles primeiros passos para entrar no mercado. Vai dar resultado. Vai dar resultado. Isso mesmo. E aí, eu conheci esse Mislael lá atrás. E quando eu vejo o Mislael hoje, quem se tornou, cara, isso é que é o maior orgulho, entendeu? A questão dos 4.000, é claro que dinheiro é importante, mas, cara, a importância maior, cara, é a transformação, é o resultado. Tá entendendo? Que não parou por aqui, porque não se trata de um projeto. É o que acontece dali pra frente, cara. E eu toco muito nesse ponto, Mislael, em relação a forçar os alunos a venderem, e até falo na cara deles, olha, se vocês comprarem isso aqui, cara, e não estudar, você tá jogando dinheiro fora, cara. Era melhor que você nem entrasse, cara. Porque você vai só me dar trabalho de suporte técnico e não vai cumprir com o meu objetivo principal, que é fazer com que você gere resultado. E eu bato muito nessa tecla pelo seguinte, Mislael, porque o profissional se formou. Quando acontece isso daqui que aconteceu com você, você vendeu, aí depois você elaborou o projeto, aprovou na concessionária, cara... eu sei porque eu passei por isso também, cara. O primeiro projeto aprovado, a primeira solução de engenharia que você concretiza, cara, aquilo manda um sinal para sua mente diferenciado, cara. Manda um sinal para sua mente e falar, cara, agora tu és um engenheiro. E o mais engraçado disso aqui, cara, é que eu fechei o projeto e tava aprendendo ainda, sabe? E eu sempre tive essas expertises, assim, cara. Eu não preciso dominar o que eu faço. Eu preciso saber quem é bom também. Porque a gente tem muitas pessoas que é melhor do que a gente no que faz. Perfeito. E eu tenho a humildade de falar isso. Tranquilamente. Então, assim, inclusive nesse primeiro projeto eu tive a ajuda do Henrique Trollemann. Que na época era suporte técnico, Suporte técnico, cara, e é amigo meu, a gente inclusive... Grande Henrique, a gente teve em São Paulo esse ano, na FEICOM. Eu conheci ele lá esse ano, o Henrique. Fizemos uma amizade gigantesca, a gente conversa no WhatsApp, troca experiência, a gente faz serviço em parcerias, porque o Henrique ele é muito bom em análise de dados. O Henrique é top, cara. Né? Então, assim, fantástico. É o que eu falo, talvez... Manda um abraço pra ele aqui nessa câmera. Henrique, cara, um abraço, né? Eu tenho o maior orgulho, cara, de falar do Henrique, assim, que é um cara, assim, humilde pra caramba, assim, você manda mensagem pra ele, né, baianão e tal, trabalhador, cara dedicado, né, ele fala assim, cara, é assim... Ele fala assim, Léo, cara, eu tenho você como uma referência. Eu até me arrepio quando falo assim, porque eu falei, porra, cara, o cara que domina, sabe muito mais do que eu relacionado a alguns assuntos específicos.
E o cara me vê como uma referência. Aí eu tenho hora que eu tento buscar. Eu falei, cara, o que eu tenho de diferente desse cara, velho? Porque não tem lógica, sabe? Assim, você vê assim, o poder que a gente tem de fazer com que as pessoas também acreditem, sabe? De empreender, de se dedicar, de correr atrás. E o Henrique falava, né? Até ele falava assim, cara, esse filho de uma mãe mal começou, fechou um projeto que foi engraçado, porque eu mal comecei o treinamento e eu fechei um negócio, né? E nessa época, o Henrique Troima, ele não era nem ele não do era suporte, não. Ele né? era aluno. Ele era aluno, ele entrou junto contigo. Só que ele era muito bom, né? Isso, ele já tinha a expertise do negócio, E planilha e tal. E foi justamente o que aconteceu de eu trazer ele para a parte de suporte. Sim. Ele já fazia o trabalho de suporte de forma gratuita, digamos assim, Cara, porque cara, ele era muito bom. prestativo. Ah, Henrique é. Aí o Henrique, cara, tu já faz o suporte aí. Cara, vem pro time aqui colaborar. Enfim, foi muito bom, cara. Ele passou, acredito que foi 1 ano com a gente e, cara, top. Ele é muito bom. Aí ele me ajudou nisso. Inclusive também tem o meu cunhado aqui. Cara, meu cunhado é minha cobaia, velho. Meu cunhado e minha sogra falavam assim, meu filho, ajuda o seu cunhado. Porque eu trabalhava o dia todo. Aí pra fazer esse projeto aqui tinha que ser à noite. Tu é casado com a irmã dele ou ele é casado com a tua irmã? Eu sou casado com a irmã dele. O cara deu a irmã e ainda teve que servir de cobaia. Com certeza. Esse tem meu respeito. meu irmão mesmo, o Valber, cara ali, tu é doido. O que eu devo a esse cara é fora da curva, mano. E aí a minha sogra falava assim, meu filho, ajuda o teu cunhado. Meu cunhado também, ele é na mãe, né? E, cara, ele é pé de boa, ele é muito tranquilo. Só que meu cunhado ele já trabalhava numa empresa de projetos elétricos. Não assim, medição agrupada e tal, mas ele fazia a construção de rede. Né? Criava os trechos, tudo, porteamento, mas ele, AutoCAD era fichinha pra ele, falava o comando pra ti brincando. E eu nunca tive esse time do negócio, né? E aí o meu cunhado, aí minha sogra sempre falava, né, e tal, pra me ajudar e tal. Aí através disso aí, meu cunhado me ajudou e tal. Ainda até discutia comigo, tá, mas isso aqui não vai ficar bom. Eu falei, cara, mas a ideia é essa. Pega o insight aqui, cara, isso aqui eu aprendi lá no antes. Você vai fazer assim, nós vamos pegar isso, nós vamos botar essa carga. Porque a minha dificuldade não era em si dimensionar tudo. A minha dificuldade era de colocar isso no AutoCAD. Entendi. Porque muitos alunos entram com essa dificuldade, que era uma dificuldade minha. De você pegar tudo aquilo que você está enxergando, colocar no AutoCAD, pranchar aquele negócio e mandar para a concessionária dentro de planilha para dar pererê. Não é tão simples, né? Exige ferramentas para isso. E meu cunhado, ele já tinha ferramenta. Ele já entendia. Eu falei, cara, vou pegar esse cara é bom. Vou pegar no que ele é bom. Vou pegar o que eu sou bom e nós vamos somar e nós vamos gerar algum resultado. E ele tem uma parcela disso aqui. Né? Massa. Então, assim, eu gosto muito de conectar as pessoas nisso. Eu sonho com coisas que, cara, eu não tenho essa ferramenta, mas fulano tem. E eu busco ele para conectar naquela ideia que eu tenho, ou que o meu sócio tem, e a gente colocar isso em prática. Porque é igual, tem um JJ fala, né? O movimento 3P, né? Pessoas precisam de pessoas. Verdade. Né? E a gente conecta as coisas. E no resultado final, o cliente, ele não quer saber quem está fazendo. Ele quer saber do resultado. Verdade. Ele foca nisso. Talvez eu sou muito franco com meus clientes. Tem muitos exemplos. Faço obra de construção de rede com meu cunhado. E quando eu vou sentar com o cliente, tá lá meu cunhado com o uniforme dele, eu tô com o meu uniforme, cara. E eu falo pra ele, eu falo assim, cara, você tá hoje com as 2 melhores empresas para te entregar o melhor resultado. Aqui nós estamos somando força para te trazer resultado, trazer economia. E através dessa economia tu vai lucrar tanto. Porque muitas vezes as pessoas ficam com essa negócio, não, cara, vai do meu uniforme ali, o cara não vê que tá o dia de preço. Cara, eu não tenho essa vaidade. Porque eu sei o poder da entrega que eu entrego hoje. Nós sabe a capacidade que nós temos. E hoje não tem coisa melhor do mundo do que você ser transparente com o cliente, sabe? E você trabalhar com transparência. Inclusive, hoje, um exemplo, que é o primeiro caso, o seu Carlos Abdala aqui, ó. Cliente meu até hoje. E todo ano tem serviço com ele. Todo ano tem serviço com ele, porque é um cara que gosta de construção. Se for falar por média, assim, chutando por alta, só esse cliente aqui, ele já gerou para a tua empresa, em média quanto em reais? Cara, projeto, execução. Só chutando por cima. Eu vou te falar, mais de 80 mil, 100 mil mais ou menos. Tranquilamente, assim. Hoje eu tô com um projeto dele, tô fazendo um projeto dele lá, de uma casa dele lá de 1.200 metros quadrados. Que é na chácara dele. Só de projeto aí foi 12 mil reais. Sim, projeto elétrico. Residencial e tal. Ainda tem projeto de posto de transformação. O cara tá construindo uma casa de 1.200 metros quadrados. Não vou deixar ele na baixa tensão.
né? Eu vou trazer ele com um transformador de 75, 112,6 ali, para ele ficar lá na média, né? Não pegar aquela energia, né, de uma qualidade que todo mundo tá usando. Aí, além do mais, tem energia solar dele. Daqui a pouco tem a execução da obra, que é a Capital Empresa de Engenharia Elétrica. Aí vem a execução. Quando você soma tudo, a pessoa pensa assim, pô, 80 mil, 5 anos, 100 mil, cara, isso não é pouca coisa, pô, porque nenhum cliente sai construindo todo dia. E uma construção hoje demora aí 6 meses, 8 meses, 1 ano. Verdade. Então, assim, quando você coloca assim, e o que ele já me gerou de resultado, de indicação, você nem se fala. Verdade. Né? E, inclusive, assim, esse outro cliente que nós estamos falando aqui, ó, esse aqui, ó, o da direita, que nós vamos falar agora. São 2 clientes diferentes ou é o mesmo? Não, são clientes distintos. 2 clientes que era porque agrupamento de 4 medições, né? Esse aqui é o Eduardo, Eduardo lá ele tem uma rede de posto, esse cliente aqui. Inclusive esse cliente aqui, que é o que nós estávamos falando agora, aqui quando eu cheguei, nós vinha, passei, trabalhando ao mesmo tempo, eu fechei a energia solar dele. Que bacana, parabéns. A gente fechou a solar dele. Então, assim, é um cliente que nós pegar de 2020 para cá, nós estamos falando de um cliente que já tem 4 anos conosco, né? Daqui a pouco está fazendo 5. Então, eu já fiz essa medição agrupada para ele. Foi a primeira porta. Foi a medição agrupada, fiz SPDA para ele, fiz reforma de energia para ele, fiz melhoria de alguns sistemas que ele contratou de outras empresas lá atrás e não deram resultado. Inclusive, amanhã a gente já está fazendo serviço para ele no posto dele, que é um outro posto, ele tem uma rede de posto. Então, assim, é esse relacionamento, sabe? Assim, a gente faz um serviço, engaja, gera o resultado. Faz um serviço, engaja, gera outro resultado. Então, assim, eu sempre falo e eu defendo isso, cara. Cliente, você não pode deixar ele sair. Difícil é ele entrar. Para entrar é difícil, cara. Você trazer um cliente para sua carteira é muito difícil. Né? E você conquistar ele, você ali, você tem que cuidar. Acho que é igual cuidar de um filho, sabe? Porque quando o cliente liga, ele não tá te ligando porque ele quer muitas vezes bater papo contigo, cara. Ele tá te ligando porque ele tem um problema. E ele quer que resolva, né? Então, assim, hoje eu tenho o maior prazer de receber ligação dos meus clientes, atender ele e falar, cara, o que você precisa? Deixa comigo que eu vou resolver. E a gente resolve. E é isso que o cliente mais quer, né? E é isso que ele quer. E teve outra foto que eu trouxe aqui, outro momento da tua vida também, olha. E tem as datas em cima, né? Foi isso daqui, cara. Eita, e aí, cara? Você lembra dessa data? Tu é doido, essa aí. E olha só, olhando aqui em termos de tempo, né? Olha, setembro de 2019, primeiro projeto, novembro de 2019 e janeiro de 2020, 9 de janeiro ali, ó, 2020. Esse presente aí, olha. Aí você colocou aqui, ó, as primeiras conquistas já estão aparecendo, meu amigo. Cara, essa aí eu acho que foi o meu primeiro carro. Sabe? E uma grande nave, hein? E engraçado que, assim, eu acho que o sonho de qualquer pessoa quando tem é o primeiro carro, né, cara? Assim, é igual tirar a carteira, né? Assim, foi o meu primeiro carro e foi através do meu suor, sabe? Aquela dedicação. Inclusive, esse carro, ele teve uma grande parcela da minha esposa, sabe? Assim, a minha esposa, e eu sempre falo assim, a minha esposa, ela é muito parceira, cara. Porque, engraçado que quando eu conheci ela, entrando nesse detalhe aqui, que isso faz parte da minha história, eu conheci ela, eu estava no 3º ano. E ela já era formada, já trabalhava gerente de loja e tal. Então, assim, entrando nessa área de exemplo, eu ganhava X, cara, eu ganhava 4X mais, sabe? E aí até eu pergunto pra ela assim, cara, vem cá, tal, quando tu me conheceu, tu apostou, né? Porque, cara, não tem lógica, né? Assim, não tô falando mérito de dinheiro, mas eu falo assim que as pessoas, elas investem na gente, né? E a minha esposa, ela investiu em mim, sabe? E hoje eu busco trazer esse resultado para ela. Eu muitas vezes ainda não consegui entregar tudo que eu posso entregar para ela, mas já teve mais longe, né? E essa Saveiro, inclusive, quando eu tinha uma bis, né? Tinha uma bis preta, ela me ajudou a comprar. Dessa bis preta eu vendi e comprei uma Phaser 250, cara, mas gosta de moto? Preta. Cara, eu gostava muito, mas hoje moto eu sempre falo, é opção, né? Você não tem opção, você tem uma moto, né? Aí conquistei a minha Phaser, cara. Cara, que moto. Aí eu vendi a Phaser. Aí a minha esposa pegou o dinheirinho que ela tinha lá e complementou. Aí fiz um consórcio. Aí através dos projetos que a gente começou a fazer, né? Você veio na sequência, né? Projeto, serviço. Eu falei, cara, eu preciso de um carro para poder trabalhar. E eu trabalhava na empresa. E, inclusive, quando eu comprei esse carro, aí o pessoal até pensou, cara, pô, o Mislael é assalariado. Como é que esse cara comprou uma Saveiro, cara?
Saveiro em 2020, Será cara. que ele tá roubando? Cara, não, pensa comigo, velho. Uma Saveiro 2020, cara. Uma Saveiro que custava naquela época ali, vamos botar aí uns 40 mil. Cara, você, assim, quem é CLT, né? Me entende que eu tô falando aqui, né? Você já foi CLT também, você entende. Cara, da onde você vai tirar 40 mil, meu irmão? Pra comprar um carro. Isso aí, velho, foi através dos projetos, sabe? Dos serviços. Inclusive, essa foto aqui, esse carro, quando eu cheguei com o carro, cara, inclusive eu levei lá na minha sogra. Aí volta lá no meu cunhado, velho. Aí, meu cunhado, cara, ele domina, velho, projeto. Ele é o cara. De projeto de rede, cara, o cara domina, ele ensinava. Ele era tipo mestre, sabe? No futebol, ele é o mestre do projeto. Cara, diferenciado, todo mundo gosta dele. E aí, quando eu cheguei com esse carro, levei pra minha sogra e tal, e mostrei pra minha sogra e tal, essa conquista e tal, eu mostrei ali pra ela, que foi quando eu cheguei ali, né? O meu cunhado viu o carro. Aí ele olhou, ele conta essa história pra mim, cara. Ele olhou, ele falou assim, ele chorou, velho. Que massa, né? Ele chorou, que ele falou assim, cara... Ele até fala assim, até me emociona, né? Ele fala assim, cara, eu vendo a tua conquista, velho. Né? Eu vendo a tua conquista. Porra, bicho. Tu não sabia de nada, velho. De projeto. Não sabia de nada de engenharia, velho. Eu trabalho com isso aqui há 4, 5 anos, velho. E eu não tenho o que tu tem agora. E aí ele, assim, não é uma inveja. Ele falou assim, cara, não é inveja, velho. Um elogio, né? Mas ele falou assim, cara, tu me despertou uma coisa, velho. Ele falou pra minha sogra, velho. Ele falou assim, mãe, amanhã eu vou largar meu emprego. Ele falou isso pra minha sogra. Amanhã eu vou largar meu emprego. Porque, cara, olha isso aqui. O Mislael, ele, sem dominar o assunto, ele começou a trabalhar, a vender. Cara, e conseguiu comprar um carro, coisa que eu venho lutando há muitos anos. Eu não consigo comprar um carro e tal, né? E ele falou assim pra minha sogra é muito... Minha sogra era funcionária pública, era aposentada funcionária pública, né? Pé no chão, funcionária pública. Ele falou, meu filho, você tá ficando doido. Ele falou, não, mãe, não tem como. Né? O cara aqui, o Mislael é a prova, ele tá dando resultado, ele gerou resultado com que eu sentei com ele, só falava assim, meu filho, ajuda seu cunhado, e tá aí a ajuda do meu cunhado aqui, ó. Né? Então, tipo assim, cara, isso ele fala assim, ele fala isso pra mim hoje, então eu fico até sem graça, né? Ele fala assim, pô, mano, tu fez, cara, eu enxergar, cara, que era possível, velho. Tu me provou que era possível, velho, empreender através de um negócio que a gente tá ali estudando na faculdade, eu formei, cara, e eu formei tudo, não tinha conseguido conquistar uma coisa que tu conquistou num curto tempo de espaço, e sem dominar o assunto, porque tu tava aprendendo com antes, e tu me pedia pra te ajudar, velho. E eu falo assim, aí eu pensei, cara, olha o poder que a gente tem na mão, de poder influenciar na vida das pessoas, que muitas vezes, não é só o conhecimento, ele tinha um conhecimento, ele dominava o assunto. Muitas vezes faltava só um estralo para ele. E através, assim, do meu esforço, juntamente com ele, ele viu o resultado. E ele fala isso. Ele falou, cara, bicho, o cara conseguiu comprar um carro que todo mundo sonha. Pô, um cara jovem, quem que não sonha? Nós falando de 2020, eu tava mais ou menos na faixa aí, tem 4 anos atrás, né? Tava com 25 anos, pô. 25 anos, começando a vida também. Começando a vida, não. Começando a vida literalmente, cara. Literalmente. Né, literalmente, né? E isso aí, quando eu comprei meu carro, já tava noivo da minha esposa e tal, né? Que antes de eu noivar, eu comprei um apartamento, Minha Casa Minha Vida, foi até antes de eu sair do emprego, né? Foi toda uma estratégia. E aí eu consegui comprar esse carro e assim, por isso que esse carro hoje ele me marca. Inclusive esse carro hoje é o carro que minha esposa anda dentro da empresa, né? E a Saveiro hoje é como se fosse um xodó, sabe? E hoje qual é o teu carro hoje? Hoje é meu carro Hilux. É o sonho de todo engenheiro, hein? Comprar uma Hilux, dar cavalo de pau. Cara, isso aí, inclusive isso aí foi até uma fala do meu sócio, velho. Né? Ele até falou isso, que ele foi orador da turma, né? Ele falou, né, que que o sonho do engenheiro é ter uma Hilux, tal, dar um cavalo de pau, tal, tem aquela música, né? E assim, é gratificante demais, sabe? Assim, a gente vê que o trabalho devolve, né? Igual o Jota fala. Eu gosto muito de ouvir o podcast dele. Cara, o trabalho devolve. Ontem eu tive no evento dele aqui em João Pessoa, da 30. Cara, é impressionante, assim. A gente verdade, fala assim, que o trabalho devolve. E ele realmente... Porque até se você se pegar o antes, tal, que tava lá atrás, né? Na escola técnica, estudando. Talvez não tinha um dinheiro nem muitas vezes de almoçar, de jantar, de pegar o passe e tal. E tá aqui hoje, cara. Eu cheguei aqui hoje na sua sede.
toda uma estrutura, né, de engenharia, ferramenta, tudo. Quando você bota isso tudo no ponto da caneta, você fala assim, cara, lá atrás, traço antes, lá atrás, ele imaginava onde ele ia chegar. Né? Então, assim, hoje eu me coloco, assim, também eu me coloco, me posiciono, assim, dentro do meu negócio, dentro do que eu posso melhorar. Eu falei, cara, hoje eu tenho hoje eu tenho empresas dentro da nossa região que tem 25, 30 anos, e o cara, eu falo assim, cara, eu me inspiro nesses caras. Eles são pioneiros da minha região. Só que todo mundo tem um momento. E isso vai passando. A fase vai passando para todo mundo. Então, aí hoje já tem lá empresas que já estão de pai para filho. O filho tá tocando. E eu falei, cara, se esse cara conseguiu, eu consigo, cara. Não tem negócio, assim. Aí muitas vezes vai exigir de você, de ter perseverança, de ter conhecimento, de buscar as coisas, de buscar entender como é que funciona, quais são as ferramentas necessárias para tu ter. E tu vai apanhar demais. Não tem como falar que tu vai errar. Porque falar que só vai acertar era mil maravilha, né? Se fosse todo mundo acertasse, todo mundo tava rico, todo mundo era engenheiro, né? Então assim, a gente vai errar muito. Mas é tentando, fazendo as coisas certas. E hoje eu defendo isso, que o trabalho realmente devolve. Né? E você engajar pessoas, você envolver as pessoas, assim, eu enxergar que o meu negócio assim, começou do zero. Não, é totalmente do zero mesmo. Se falar assim, cara, do zero mesmo, assim... De falar assim, cara, de sonhar e falar assim, cara, eu vou ter um escritório, igual você apresentou, eu vou ter um escritório aqui, capa de revista, cara. Porque eu falo isso, porque as pessoas hoje em si, quando eu falo assim, você for a engenharia elétrica, engenharia civil, você vê escritórios bacanas de advogado, de médico, de arquiteto, né, aquele trem bem organizado, bonito, e eu falava, cara, eu vou ter um escritório capa de revista. Porque eu atendia arquiteto, atendia médico, atendia, né, empresário. Porque eu quero que, desde o rico ao pobre, ele vai entrar no meu escritório e vai se sentir à vontade. Ele vai sentar numa cadeira que ele vai falar assim, cara, onde foi que tu comprou essa cadeira? E é engraçado que as pessoas perguntam. Então, assim, por isso que quando eu vou fazer algo, quando eu vou planejar algo, tem que ser bem feito. Tem que ter um porquê. Tem que ter um planejamento. Porque aquilo serve como uma referência. E hoje o nosso escritório, um exemplo lá, tudo que nós vem fazendo, ele serve como uma referência. Aí chegou gente que, por exemplo, chegava no escritório e falava assim para minha arquiteta, falava assim, ó, quero escritório igual ao dos meninos da capital. Ela falou assim, ó, eu sou arquiteto, não é Ctrl-C, Ctrl-V não. Aí inclusive ficou igual. Mas assim, é muito bom, sabe? É muito bom essa sensação, cara. Bacana, cara. E teve um outro momento, né, nessa trajetória nossa aí de trocas de mensagens no WhatsApp, né? Você sempre compartilhando aí suas conquistas. Agradeço por você ter aberto também, né, meio que assim, essa oportunidade, né, para poder fazer parte também da sua história, né? Teve outro momento, não sei se você se lembra disso aqui, cara. Eita, e aí? Você vê, né? A cronologia do negócio, né? Você olha lá. Outubro de 2020. E aí, cara? O que foi que aconteceu nesse dia aí? Esse cara que é o Marcos, né? Que foi a empresa que inclusive o Marco me conhece desde criança, né? Eu trabalhava no 66, supermercado, que aí ele fechou e eu convivia naquele ambiente. Porque eu sempre, assim, eu tenho uma história que para você saber aonde você quer chegar, você tem que provar daquele outro lado, sabe? Você tem que enxergar, cara. Você tem que enxergar aquilo, sabe? E aí eu vivia em dois mundos, eu tenho essa concepção. O mundo da escassez, porque meus pais eram pobres, né? A maioria das famílias são pobres, né? De ter a escassez. Mas, pô, assim, ao meu pai, Manuel, e a dona Maria Júlia, cara, eu devo tudo pra eles, sabe? Assim, o meu pai, minha mãe nunca trabalhou, mas meu pai sempre colocava tudo dentro de casa. Tudo dentro de casa, assim, não deixava faltar nada. Meu pai defendia que minha mãe tinha que cuidar da gente, que é aquele tema antigamente, né? Que a mulher tinha que cuidar da casa, o marido trabalhava e tal. Mas a gente vivia com o mínimo, mas vivia bem, vivia feliz, tendo os ensinamentos e tal. Cara, eu não tenho, assim, meu pai, eu acho que se fosse botar um troféu, meu pai e minha mãe é o tops, né? E o Marcos, entrando nessa história do Marcos, foi quem me deu a oportunidade depois que eu saí do 66, né? Que inclusive eu saí praticamente já, no outro dia praticamente já me ligou. Inclusive eu fui trabalhar com ele até com a perna machucada, que eu tinha caído de moto. E eu fui pra lá, né, trabalhar com ele de estoque, né, de mexer com estoque, entender estoque. Depois fui pra faturista, de faturista fui crescendo dentro da empresa e virei gestor dele lá na parte operacional de logística e tudo. E eu trabalhei pra ele 5 anos. E eu falava pro Marco, Marco, eu sonho ter o que tu tem, velho. Não é inveja. Ah, mas por quê? Eu falei, cara, é assim, Marco, eu vivi em dois mundos, cara.
com minha tia. Tem uma tia chamada Agna. E ela me adotou como um filho, velho. Ela me adotou como um filho. Né? E hoje eu chamo de mãe mesmo. Cuido dela, né? Vou lá, visito ela, faço as coisas pra ela, resolvo, né? Junto com meu tio lá e tal. Então, assim, eu vivi em 2 mundos, cara. No mundo do muito mesmo. Cara, de poder viajar, de ir jatinho pra outro lugar, tudo pago, de comer bem, de ir na melhor churrascaria. E naquele outro momento da escassez. Eu falei assim, cara, bicho, eu tenho que girar a chave desse negócio, cara. Porque eu vi as histórias dos empresários lá. Eu vi as histórias da minha tia, do meu tio, do Marcos, cara. Todos eles vieram de baixo, cara. Todos eles vieram de baixo, trabalhando certo, pagando imposto. Né? Muita gente reclama do imposto, mas faz parte. Né? Pagando imposto, tudo, correndo, criando desafio. Eu falei, cara, eu consigo, velho. E aí onde eu virou a chave. Eu falei, cara, esse trem vai virar a chave. Aí foi onde eu virei a chave. Eu falei, cara, eu vou trabalhar certinho. E eu fui pro Marco. E eu sempre entregava mais, bicho. Eu sempre tive essa concepção que se eu entregasse a mais, eu ia ser importante pro negócio. Porque eu sempre gostei de ser importante pro negócio. Eu preciso me sentir importante no negócio. Eu não posso ser só mais um. Né? Ser só menos um figurino ali. E aí, cara, é que essa empresa, eu tenho história demais aqui, velho. Tinha coisa que dá, que assim, lá tinha a empresa que eles são bloco, né? Tem a Destaque, vendia linha seca e tal, e depois pegou o desafio da Nestlé, né? Porque o objetivo da Nestlé era que o biscoito chegasse em qualquer casa, velho. Podia ser a casa mais distante do mundo, lá no Tocantins, aquele biscoito tinha que chegar lá. Entendeu? Que se fosse de carro, de van, de que seja, de moto, tinha que entregar. Alguém ia ter que entregar lá, na ponta. E aí eu trabalhei nessa empresa 5 anos, dentro com o Marcos aí. E aí, meu irmão, tinha vez que dava pau no sistema, que é o SAP, que é o sistema das multinacionais, que é quem mexe os caras lá da Índia, velho. Os engenheiros lá da Índia. Os caras são avião na Índia. É onde tem os melhores engenheiros do mundo de software, né? E aí, cara, dava pau, mano. Isso aí, eu ficava lá, tipo, de noite, virava o dia, dormia num colchonetezinho debaixo de uma escada, no antigo prédio. Inclusive, o meu sócio fez até um stories, né, que você viu ali, lá nesse antigo prédio, cara. Tem aí lá tem a sala, assim, da Nestlé, e tem uma escadinha, assim, que subia lá pra cima. Aí tem uma escadinha embaixo lá, cara do céu. Quando dava de noite, dava um sono, aí eu já tinha um colchonetezinho, cara. Botava lá e dormia, porque, assim, lá na Nestlé, ela tem uma concepção, assim, que você tem que faturar, um exemplo, no último dia do mês, e não pode ficar nada lá. Que é um padrão deles. Cara, aí tava pepino nesse sistema, aí entrava sexta-feira, cara, aí dava sono 4 horas da manhã, botando nome em mapa pra separar no outro dia. E eu sempre gostei de não dar o pé pra alguém torcer. Tipo assim, eu sempre gostava de fazer a mais, de entregar a mais, por quê? Quando chegasse um exemplo, o Ziel, que inclusive o Ziel até hoje trabalha lá, só um amigo. Ele chegava assim, ê, macho, porra, passou a noite todinha aqui, até agora o mapa não saiu, bicho. Desse jeito aí eu não consigo carregar a carga, né? Aí pegava no pé, eu falei, rapaz, esse filho da mãe vai pegar no meu pé, não. Aí eu arrochava e fazia os mapas de separação, 30 cargas, 50 cargas pra carregar os caminhões, separava pra carregar os caminhões, pra dar segunda-feira, os caminhões tá na rota. E eu não deixava, cara, ninguém pegar no meu pé. Aí fui trabalhando com ele 5 anos. E aí chegou o momento, né? Nessa cronologia aí. E eu cheguei pro Marco e falei assim, Marco, cara, eu preciso... ir pra conversar com o empresário é difícil, hein? Os caras são avião demais. Falei, Marco, eu sonho ter o que tu tem, cara, não é inveja. Mas eu sei que aqui chegou num ponto que eu sei que você não vai poder me ofertar isso. Até porque eu já tenho relatos disso aqui dentro, né? E chega uma hora que a gente tem um teto. Mas eu quero sair pela porta da frente, né? Porque assim, se eu entrei aqui, meu pai sempre defendeu isso, sempre me fala, filho, onde você entrar, você tem que sair pela porta da frente. Porque é nessa porta que essa porta vai se abrir novamente. E em outro negócio qualquer vai te abrir essa porta. É o relacionamento. O relacionamento é tudo. E aí, eu cheguei a falar isso pra ele, ele falou assim, tá, já tem alguém preparado pra substituir você? Aí eu falei, E o sistema da Nestlé tem um detalhe, cara. De 10 pessoas, 1 fica. Porque é difícil de dominar a ferramenta. É muitas ações que você tem que fazer para fazer um serviço em si. E aí, eu falei, pra mim sair, correto. Pra mim sair, eu tenho que preparar alguém mesmo. Porque eu não posso te deixar na mão. Porque não faz sentido, né? Eu falo, agora eu vou empreender e tal, larga tudo pra trás aí e deixa lá. Deixa o Marco pra trás, ele se vira. Não. Eu falei, Marco, realmente. Aí começou a chamar pessoas e não encaixava. Aí eu lembrei, aí tinha a Natália, né, lá. Inclusive hoje é Gael. E aí eu falei assim, Gael, eu não aprendi nessa época. Eu vou te preparar pra tu me substituir.
E ela, mas não vai dar certo, sei o que. Eu falei, moço, eu acredito no teu potencial. Você passou de tudo que passou, que tu ficou, tu aprendeu, tu sabe como é que faz. Eu só preciso trabalhar você. Porque, assim, hoje a maior dificuldade nossa, hoje no mundo de empreendedorismo, é gerir pessoas. E fazer com que as pessoas entendam que ela tem capacidade de entregar aquilo. Porque hoje, num ciclo, né, nosso ali, tem muitas coisas externas que atrapalham ali a parte de empreender, ou que seja do funcionário. Então, assim, o problema familiar hoje tem a questão, a raiz familiar, que isso agrega muito, que é uma coisa que é impressionante isso. E a Natália, né, a mãe que cuidava, né, tinha toda uma responsabilidade. Falei, cara, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar e tu vai gerar resultado através disso. E aí ela não acreditava. Eu falei, não, vou te ensinar. Inclusive, aí o pessoal, não quero a Natália e tal, porque a Natália dá trabalho, era uma jovem. Eu falei, não, eu quero a Natália, porque ela vai entregar. Eu falei pro Marco, Marco, quem vai me substituir vai ser a Natália. E eu vou ensinar ela vai dominar. E se ela tiver dúvida, ela vai me ligar e eu venho aqui e dou suporte pra você. Eu não vou te deixar na mão. Aí ele falou, não, então tá bom. Então me dá aí 6 meses. Aí, 6 meses ensinando a Natália e tal, e ficava com ela, deixava ela, ensinava e tal, e a Natália dominava e tal, e pegou o negócio. Aí fui pra sentar com o Marco e falou, não, peraí, vamos fazer assim, tu trabalha pra mim, meio período pra mim e meio período pro teu negócio. Aí eu falei, Marco, mas aí como é que faz, moço? E se eu não conseguir te dar atenção? Não, mas tu vai dar, eu sei que tu tem capacidade de entregar resultado pra mim e pro teu negócio. Eu falei, então tá bom. Aí trabalhava meio período. E foi meio período pra ele, meio período pra mim. Mas acabava que eu trabalhava mais pra ele, né, do que pra mim. É a responsabilidade que a gente abraça, né? Verdade. Aí chegou um ponto que eu falei assim, Marco, não dá mais. Cara, eu vou atrapalhar a tua operação. Vai chegar um momento que vai ficar insustentável. Eu não quero chegar nisso, porque eu quero você como uma porta de acesso. E assim... E dentro do negócio do Marco, inclusive, eu já fazia as manutenções elétricas junto com o Felipe. Nós tem foto até hoje. De fazendo, trocando lâmpada, puxando fiação. Aí o Neander, né? Inclusive hoje o Neander tá na Argentina fazendo medicina. Cuidava do TI. Aí nós ficávamos fazendo serviço de elétrica, fazia serviço pro Neander lá dentro. Então, assim, a gente criou todo um relacionamento dentro da empresa. Inclusive, eu fazia o serviço e eu assinava, pô, pra ter noção da confiança que o homem tinha comigo. Mas eu falava assim, ó... Cara, troquei 10 lâmpadas. Lâmpada, 2 ali, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Se você quiser conferir, tá aí. Ó, comprei tantos médios de fio pra fazer isso. Ó, fiz tal serviço. Não, manda lá pro financeiro e fatura. Aí, como eu era responsável, eu assinava. Pra você ver, assim, o nível de confiança que tinha. Que eu falo assim, eu sempre falo, Marco, que é teu, que é meu. Não quero nada que é seu. Nada. Né? Inclusive, hoje, através do Marco, e esse presente, assim, ele tem um marco pra mim, né? Não fala não isso ao presente, porque o Neander falou uma coisa e eu gravei isso, né? O Neander falou assim, Zé, cara, o Marco nunca fez isso pra ninguém, cara. E tu foi o primeiro que ele fez isso, velho. Ele nunca fez isso pra ninguém, porque o Marco, ele é um cara muito fechado na dele. Então, assim, ele não deixa transparecer muito isso. Entendi. Sabe? Ele tem o jeito dele. E ele falou assim, o Neander falou assim, cara, bicho, cara... Aí ele falou assim, aí o Marco tem uma fala lá que eu gravei isso. O Mislael foi um dos únicos que me entregou mais do que eu precisava. Cara, isso me marcou. Sabe, assim, eu levo isso pra vida. Ele fala assim, cara, o Mislael foi um dos únicos que me entregou mais do que eu precisava. Mesmo eu chegando nele, falei, Marco, quero aumento e tal. Que a gente chega a hora que a gente fica aqui insatisfeito, né? Que a gente acha que a gente trabalha demais e tal. Ele falava assim pra mim, cara, por que tu tá me entregando a mais pra tu merecer aumento? Rapaz, isso era igual dar uma facada no meu coração, velho. Aí eu falei, cara, mas como é que pode? Aí eu ficava chateado umas 2 semanas e tal. E nem de boa, passar, conversar. Aí eu ficava pensando, eu falei, não, cara, isso não vai me abalar, não. Aí ele não quer aumentar meu salário, eu vou trabalhar. Aí trabalhava. Aí eu chegava e tal, eu pedia aumento, Marco, dá aumento. Aí o Rodrigo, inclusive o Rodrigo hoje, cara, eu gosto. O Rodrigo era RH e hoje é meu cliente também, de energia solar, inclusive. Eu falei, ei, Mislav, do Marco aí tu não vai conseguir esse aumento, não, macho. Teu aumento é só do sindicato. Aí eu falei, cara, eu acho que esse cara tá me dando um recado. Que aqui não é meu lugar. Porque ele sabia da minha capacidade, sabia que eu tava estudando, né? E quando eu entrei, eu já tinha falado isso pra ele. Aí eu falei assim, não, Marco, não, beleza. Chegou um momento que realmente eu preciso. Ele falou, não, beleza. Aí, saí, mas eu sempre tive relacionamento. O moço, hoje eu entro lá, de porta dentro, conversa com todo mundo. E a maioria tá a mesma cara, né? Porque assim, é uma empresa que, cara, ela acolhe, sabe? Ela acolhe, sabe? As pessoas gostam de estar lá. Né? Hoje tem funcionário lá que tem 15 anos, pô, dentro dessa empresa. Nossa. Tem funcionário lá que, se brincar, tem até mais de 18 anos. Então, assim, as pessoas acolhem. Então, assim, a Cecília, que trabalha lá na recepção hoje, até hoje me atende lá.
Né? O Oziel, que fica lá no depósito, que eu já cheguei a ser chefe dele, hoje me atende lá dentro, né? Então, assim, fora outras pessoas que estão lá dentro que saem e voltam, no caso. Então, assim, hoje esse presente pra mim tem um marco. Inclusive, ele, quando foi fazer a sede dele, que tem lá no meu Instagram, que é a Destaque do Norte, cara, ele falou assim, Misael, eu fiz um projeto aqui e tal pra fazer a obra, mas você é a melhor pessoa pra me dizer o que eu preciso ou não dentro do meu negócio, relacionado à engenharia. Aí, quando eu peguei o projeto dele, eu falei, Marco, esse projeto aqui não é pra você realmente, não. Cara, o cara tá te jogando aqui numa subestação. Aí tu vai entrar numa subestação grupo A, tu vai pagar demanda. Tu não tem necessidade disso. Tu vende mercadoria seca. O cara fez um dimensionamento aqui, jogou as cargas lá em cima de ar-condicionado, parará, pererê. Eu falei, não, peraí. Eu falei, Marco, ó, vou te falar um negócio aqui, ó. Eu vou pegar esse projeto teu aqui, eu vou reestruturar ele e eu não vou te cobrar nada. De jeito. Mas eu vou refazer o projeto todinho. Eu vou refazer o projeto. E eu vou fechar a obra contigo. Ele falou, não, beleza. Peguei o projeto dele, cara, tirei do grupo A. Joguei ele no grupo B. Aí, como é um prédio comercial, aí usamos as nossas estratégias, né? Do que a gente tem, né? E tal, dividimos a carga dele, parará, pererê. Fizemos toda a divisão de carga dele. Cara, joguei no grupo B. Hoje ele tá no grupo B, normal. Pagando tarifa e tal. Eu falei, cara, é aqui, essa é a realidade sua. Vendi o projeto pra ele, falei, cara, é isso que eu esperava. Aí falou, não, e quanto que é a obra? Não, pode fazer a obra. Aí, pô, fiz toda a obra dele, elétrica, cabelo estruturado, estruturei tudo pra ele. Depois disso, fomos lá agora a solar. Pô, fui lá, vendi a solar pra ele. Vendi a primeira solar pra ele, inclusive. Aí na segunda solar pra ele eu perdi pra um concorrente. Aí, tá vendo? Tem alguns percursos. Que ele virou pra mim e falou assim, né? E ele sabe disso, a gente conversou isso. E fomos lá, o fulano chegou e falou pra mim, fez 20 mil mais em conta que o teu. Eu falei, cara, esse cara não entrega o que eu te entrego. Esse cara não sabe o que tu precisa, que eu sei que tu precisa. E eu sei como é que funciona o teu negócio. Você tá olhando pro valor. Mas fique tranquilo que tu vai voltar. Falei isso pra ele. Você vai voltar porque o cara não tem o amor que eu tenho pelo teu negócio. Porque eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei a responsabilidade que sim. Se o teu sistema desligar, eu sei. Porque eu monitoro no meu escritório. E eu não te cobro nada por isso. E eu faço porque eu gosto. Porque aqui foi onde abriu minhas portas. Então não se apegue ao valor. Porque existe um custo para isso. Ah, mas eu já dei minha palavra. Inclusive eu estava no Rio de Janeiro nessa época curtindo umas férias. Minhas férias acabou aí, tá? Porque, cara, eu não gosto de perder negócio, pô. Né? Principalmente de casa, né? Aí eu perdi o negócio. Só que depois veio o pepino. O trem que era para funcionar não funcionou e queimou o inversor do cara. E aí? Aí eu, como um bom samaritano, eu falei, cara, como é que eu vou fazer, cara? E eu falei, rapaz, eu podia deixar esse caba, né? Se arrebentar pra lá. Não decidiu pagar mais barato? Tu quer pagar mais barato e tal. Eu pensei, eu falei, não, cara, mas eu não tenho isso no meu coração, não. Eu tenho um coração muito bom demais. Eu falei, não, vem cá. Moço, ó. Aí o cara, aí entra na questão que o cara tinha uma empresa, o engenheiro era contratado terceirizado, a instalação era terceirizada. Aí os caras, na hora de instalar, os caras que me conheciam, perguntavam assim pra mim, como é que nós vamos instalar isso aqui? Eu falei, moço, vocês fecharam, vocês estão perguntando pra mim? Eu falei, não, meu amigo, eu não tenho nada a ver com isso, não. Só que eu tinha um monitoramento. E aí eu enxerguei, eu falei assim, ó, vocês instalaram errado o sistema. Tô vendo aqui que a tensão de MPPT tal tá 2 vezes mais do que tá a outra. E já tá passando, e tá acima da tensão permitida do inversor. Rapaz, não foi batata não, moço. Deu e tal, e passei pra eles, comuniquei, não enrolou, pá, queimou o inversor do cara. Aí o trem que era pra gerar um exemplo ali, era na faixa de 6 mil, tava gerando 2. Nossa. 2 mil. Prejuízo. Aí eu falei pra ele, ó, Marco, tá aqui, ó, monitoramento, teu sistema aqui tá tendo prejuízo nisso. Ah, não, falar com o cara da empresa. Eu falei, não, eu falar? Não, macho. Você falou que o cara a empresa dele era tão grande como a minha? Resolve. Aí foi. Ele falou, não, me ajuda aí. Aí eu peguei o caso dele, entrei, fui. Aí assim, a gente tem todo um suporte técnico, peguei meus funcionários. A gente foi através do suporte técnico, tá, trocamos o inversor dele. Estabeleceu o negócio. Porque a outra empresa foi procurar, não, o engenheiro já não trabalha mais aqui não. É desse jeito, cara, não trabalha mais aqui não, a empresa sumiu. Tá. Aí, pá, no terceiro sistema, não, agora, não, é com o Israel. Aprendeu ele, né? Aí aprendeu, eu falei, tá vendo? Eu falei, olha, tá vendo? Aí engraçado que eu até brinco com ele, eu até falo assim, olha, tá vendo? Olha, se eu quiser pagar mais barato, tem uns caras aí, o que você acha? aí o Boca, os funcionários, os meninos de lá me conhecem, eu falei assim, rapaz, quando eu vi esse negócio aqui, que funcionário, cara, subindo telhado, não era o Mislael?
rapaz, esse trem vai dar merda. Eles falaram, de jeito. E deu, porque, rapaz, deu umas goteiras lá, pancada no TAD, sabe? E na engenharia elétrica não tem mágica, né, cara? Cara, não tem. O barato demais, cara. Não tem. Tem que desconfiar. Porque eu sempre falo assim, do jeito que a gente trabalha, assim, é um preço que é acessível pro cliente. A gente dá a condição de pagamento pro cliente. A pessoa só não consegue fazer milagre, né? É. Trabalhar abaixo do limite permissível. Porque né? assim, hoje eu falo assim, hoje o que a gente entrega hoje, eu conto no dedo das empresas em Palmas que entrega, sabe? Assim, o nível de comprometimento, o que você entrega hoje, você conta no dedo aqui na sua região de João Pessoa, o que essa empresa entrega. Porque além de ser empresário, ser tudo, a gente é humano. Muitas vezes a gente muitas vezes paga para fazer aquele serviço pro cliente, porque a gente tem um apreço, a gente gosta dele, né? A gente tem o maior carinho por ele. Então, tudo isso ele entra. Né? E muitas vezes as pessoas falam, esse NPJ não tem coração. Cara, isso pra mim é balela, entendeu? É balela isso. Então, assim, a gente primeiro se conecta com a pessoa. E eu me conectei com ele, porque, pô, lá atrás, eu lembrei lá atrás, pô, o cara foi o cara que me deu oportunidade e tal. Então, assim, ele tem o direito dele errar. Ele teve o direito dele errar, ele errou. E aprendeu, né? Ele aprendeu. E hoje lá, mas, cara, vai mexer numa tomada. Ele liga pra nós, porque nós construímos o prédio dele sabendo todos os passos. Até a energia solar dele, eu mapeei tudo, como que ia ser feito, em quais são as etapas. Mapeei tudo pra ele. Então hoje ele fala assim, Léo, quanto que eu tô gastando? Eu planilho isso. A gente tem uma planilha mensal dele, do consumo dele. Inclusive a gente já vai até pra uma expansão dele novamente. Né? Mas tudo é pautado em quê? Em números. Né? Inclusive eu fiquei lá pra fechar um negócio com ele, não deu certo. Falei, agora quem precisa é tu, tá? Quando eu voltar de férias, aí eu venho te atender. Inclusive, brincando, né, com ele. E esse dia aí, esse daí foi o dia D. O dia que queimou a ponte. Foi. Pra viver só do empreendedorismo. Aí fizeram um café da manhã e tal, ele me falou isso, né, dessa questão. Inclusive, ó, pra você ver, ó, tá meu uniforme da capital, eu trabalhava já com o uniforme da capital lá dentro, cara. É impressionante, assim, o nível do negócio, em que ele fala, cara, você é um cara que, você é de casa, você sabe que as portas estão abertas pra você, aqui não tem negócio. Então, assim, eu trabalhava já uniformizado, pô. Com uniforme. Legal. Tipo assim, que muitas vezes eu saía, resolvia os trem e tal, né? Pra ele não tinha... E eu me lembro, quando você me mandou essa foto, aí mandou o áudio aqui, olha. Vamos ver se a gente consegue passar ele aqui no microfone. Deixa eu ver se a gente consegue passar aqui. Não acredito não, velho. No microfone aqui, ó. 1 minuto e 54. Fala, grande Anderson, tudo bem, meu irmão? Cara, passando aqui só pra te mostrar essa foto. Acho que ela tem um apreço muito especial pra mim. Hoje foi meu último dia de CLT, na empresa que eu trabalhava. Criei um relacionamento muito transparente, né? Esse era meu patrão. Hoje fizeram uma reunião, me parabenizaram, né? Me citaram como exemplo dentro da empresa, né? De hoje é uma pessoa que hoje é um empresário na área também, está trabalhando. E assim, hoje meu patrão me presenteou, né? Com esse presente, fez um belo discurso em relação à minha pessoa, né? Como exemplo dentro da empresa. E assim, é difícil, sabe? Você é aquela coisa, né? Você sai de um ambiente de conforto, né? Da comodidade para você ir vencer um dia após o outro. E assim, cara, passando só para desejar também, assim, que gratidão, né? As coisas se abriu muito para mim quando a gente se conheceu e você mostrou o outro lado do caminho. Você também já passou por isso. E, cara, eu tô simplesmente muito feliz pela essa nova etapa, de saber que agora eu tô 100% dentro da minha empresa e que ela tá colhendo frutos, né, dentro do mercado, totalmente dentro, e gerando emprego, graças a Deus, gerando emprego, que é um dos objetivos meus. Muito feliz, cara. Saber que eu saí pela porta da frente e sendo reconhecido como um funcionário que entregou mais do que a empresa precisava. Isso pra mim foi a chave final dessa obra. Eita, parabéns, cara. Cara, você vê que esse é um áudio, pô, e eu nunca esqueci isso, cara. Isso que ele me falou me marcou, cara do céu. Que massa, né? E isso daqui, cara, isso daqui são, eu costumo falar, são os meus troféus. Quando eu vejo, os alunos, de onde eles iniciaram e onde eles chegaram, né? Que aqui foi uma etapa, aqui a gente tá falando de 2020, outubro de 2020, tá entendendo? E aí, quando a gente vê essa nova jornada da Capital Elétrica, do Mislael, cara, passa um filme assim, porque essa área, esse projeto que a gente tem, né, da World Electric Academy, é um projeto que é desgastante, cara. Enfim, tem algumas imersões que a gente fazia, né, de aulas ao vivo ali no Zoom, com os alunos e tal, e é pressão, desgaste. Mas quando eu vejo esses resultados, cara, caramba, se eu tivesse sido um cuzão e lá atrás, tivesse aberto mão dessas questões aí, não, vou focar só na minha empresa de soluções de engenharia elétrica, não vou ensinar nada a ninguém. Cara, quando eu começo a ver essas coisas,
Se eu tivesse sido esse cuzão, eu não iria estar tendo a oportunidade, cara, de estar participando, tá entendendo? Do sucesso, da transformação de vida dos profissionais de alto nível, tá entendendo? Porque imagina só o que a Capital Elétrica se tornou hoje, né? Porque não se trata apenas de uma ação que melhorou a vida do Mislael. Não é só isso, cara. É o quanto o Mislael está melhorando a vida de funcionários, está melhorando a vida dos clientes dele, que estão pagando menos com energia elétrica na parte de soluções fotovoltaicas, que está tendo energia com qualidade, com as consultorias que você presta, com as ações mesmo, né, de instalações que você monta. Então, isso é muito gratificante, tá entendendo? Porque não se trata apenas de aprovar um projeto. Aquele primeiro projeto, ele é apenas o start, que acaba acendendo aquela chama na mente do engenheiro e, cara, agora eu sou engenheiro. Agora o bicho vai pegar, tá entendendo? E quando, uma vez que você vê o resultado que você tem, cara, não tem como desver. E aí, o céu e o sucesso é o limite, né, cara? Isso aí é... Assim, eu tenho o maior carinho, sabe, assim, quando falo do antes, cara, assim, nem é porque eu tô na sua frente, não, mas eu, assim, todo o meu processo, assim, se você ver ano por ano, nós estamos conversando, né? Tá, mano, tá, antes, cara, conquistei isso, antes, tô mexendo nisso aqui e tal. E a gente foi na desenvolvimento da empresa, do escritório, de carro e tal, e falou assim, isso é uma forma também de ver que, tipo assim, cara, o potencial que você tem, cara. Essa ferramenta, sabe, assim, de mostrar aquilo pra aquela pessoa que ele não tá enxergando, cara. Ele não tá enxergando aquele potencial que ele tem, sabe? Aquela vontade, porque, pô, não é... Assim, você sair da zona de conforto, de sentar, de ouvir a hora de toda terça-feira, né? Você tem lá aquele encontro e tal, de mostrar pra turma que pode gerar receita com aquilo ali, de transformar a vida de pessoas, de trazer resultado. E o cliente acreditar naquilo, porque, cara, quantos clientes não tem condição, muitas vezes, de fazer um projeto de medição agrupada? Muitas vezes é um idoso, cara. Inclusive, esse dia eu mesmo tava atendendo uma idosa e tal. Mas eu fui construir aqui para fazer mais uma salinha comercial, precisar de uma medição, e eu não sabia, me indicaram você e tal. Então, assim, olha o nível de responsabilidade que você tem, né? Que você tá lidando com pessoas que já são idosas, que tem já viveu toda uma vida, então, assim, a responsabilidade que você tem, e que, assim, que o nosso papel, querendo ou não, é transformar, né? Pegar aquilo ali e transformar em um resultado. Né? Assim, a responsabilidade que você tem hoje na mão, né? De quantos alunos você não já formou. Nossa, vou parar para analisar, meu amigo. Né? E quantos alunos já lhe trouxe resultado, né? Quantos alunos já te trouxe indicação, né? Inclusive hoje os meus funcionários, né? Inclusive quando entra ali e tal, eles fazem o curso. Vai ver. Por exemplo, o Vitor foi estagiário nosso, depois efetivou e depois ele saiu. Falei, cara, você vai fazer esse curso aqui do antes. Daqui, projeto padrão e concessionário. Você vai entender como é que funciona a norma, como é que funciona aqui um posto de transformação, como é que é esse entendimento. Você vai fazer, você vai aprender, você vai gerar uma ferramenta. Isso aqui é uma ferramenta. Que através disso você vai... fui lá e o que eu fiz? Reativei o curso novamente. Investi novamente. Por quê? Para outra pessoa enxergar que aquilo é vantajoso para ele. Porque muitas vezes as pessoas se apegam ao valor do curso. E falam assim, cara, isso não vai dar resultado. E dá. Né? E uma outra pessoa que eu cito também é o Pablo Guimarães, por exemplo. Um SPDA. Grande parceiro. Né? Cara, sensacional também. O que ele entrega, o que ele... Pega meus meninos, vem cá. Venceu o curso do Pablo. Vamos pagar novamente aqui, paga lá. Você vai fazer o curso. Quero que você aprenda, porque eu aprendi. Eu enxerguei ali. Mas o meu time não era o projeto, cara. Meu time é a venda. É o que me chamou a atenção. Você fala assim, vou entregar algo a mais aqui pra vocês, hein? Esse algo a mais valeu mais que a parte técnica. Você falava assim, esse aqui eu vou entregar a cereja do bolo aqui pra vocês, né? Então, assim, eu entregar um bônus aqui pra você, que muitas vezes as pessoas não dão importância a isso, né? A questão da venda. Verdade. É a questão da venda. E é a porta de entrada para a solução técnica. Porta de entrada, minha amiga. Aí eu falei, cara, então assim, se eu fiz, deu resultado, cara, eu vou pegar meus meninos aqui, vai fazer também. Então, assim, hoje os meus estagiários que estão dentro do escritório hoje estão vinculados à engenharia, e ou sai da UFT, ou sai do IFTO, né, que eles conseguem muitas vezes estar estudando e estagiando. Então a turma sai de lá. Inclusive hoje os meus 2 maiores vendedores de energia solar hoje são engenheiros eletricistas. E saíram do UFT. Tem a Rosana lá, meu irmão, é um avião. É brava. A mulher tem um passe de Neymar, mas não leva não. Lá, a mulher é fera na solar. Hoje tem um Alisson lá também que são fera na solar. E hoje, o que eles geram de resultado, o que eles proporcionam para eles, cara, é uma coisa que eu acho que
Nem o engenheiro ganha. É impressionante isso. Nem o engenheiro hoje ganha. E eu vi que você tinha, alguns anos atrás, que você era da turma da parte de projetos, aí eu vi que você tinha adquirido também o de consultoria. Chegou a aplicar os conhecimentos de consultoria dentro da tua empresa, nas soluções que você vende hoje, na parte de energia solar mesmo. Você chegou a conectar a solução das consultorias de gestão e qualidade de energia? Os da consultoria, assim, eu não cheguei a me conectar assim, bastante, até porque tem um detalhe, né? Eu tenho muita pegada de vender soluções, né? E eu queria entender como é que funcionava aquilo lá, banco capacitor, como é que funciona isso, reativo, indutivo e tal, que são coisas mais ali. Eu queria entender da dúvida do cliente. Eu me conectava a isso. A dúvida do cliente é o que? Como é que funciona a tarifária verde, azul? Aí, e na horário ponto, quanto que eu pago? E se eu estiver fora da ponta, quanto que eu deixo de pagar? Aí você vê os detalhes. Aí eu falei, cara, assim, um exemplo, assim, quando eu vou lá buscar um curso do Antes hoje, eu vou lá para pegar os detalhes. Talvez não é para pegar aquela massa toda, sabe? Por quê? Muitas vezes eu me conecto com o Henrique, que domina aquilo. Às vezes o network vale até mais do que uma aula específica, né? Isso, eu me conecto com o Henrique, eu me conecto com o Frank, que também fez alguns cursos com você lá de Palmas. Isso, né? Frank é top também. Não, o Frank dava algumas aulas para nós lá ele era da parte de proteção da concessionária, lá da Energisa. Ele dava algumas aulas lá, fazendo alguma coisa tem aquelas aulas lá, de uma pessoa técnica. Pô, o cara dava aula lá para nós, cara. E hoje é parceiro nosso, de parceria mesmo, algumas parcerias que a gente faz. E aí, pô, eu conheci o Henrique, eu falei, Henrique, cara, um exemplo, vamos instalar analisador. Cara, eu falei, cara, isso aqui, meu irmão, analisador, bicho, é um outro mundo, bicho. Te dá coisa ali que se tu me xingar, meu irmão, o cara sabe até o que tá passando lá dentro do eletroduto lá. Então eu falei assim, cara, mas isso aqui é uma ferramenta que vai me exigir mais, vai me exigir dominar mais. Mas muitas vezes eu, como empreendedor, como empresário, não é uma coisa que eu preciso focar. Sabe? Porque assim, se a gente for tentar abraçar tudo, meu irmão, você não faz nada. Verdade. Não faz nada. Mas na área de energia solar, eu digo isso até por muitos alunos da área também, de energia solar, de repente vale a pena, não você hoje que está no papel mais estratégico da empresa e focando na questão das vendas, mas de repente você preparar, nem que seja um estagiário, para focar, mastigar em relação à questão do treinamento SE, né? Especialista em consultoria elétrica. Porque, cara, a consultoria, ela surte muito efeito se você conecta ela junto com a tua solução principal já de energia solar. Correto. Eu tenho muitos alunos, cara, que um dos gargalos que ele tinha é justamente quando ele ia vender um sistema fotovoltaico concorrente com diferença de 15 mil, 20 mil em relação à proposta dele, e os clientes fechavam com os outros. Aí ele me pedindo alguma dica assim e tal, para que ele pudesse melhorar sem baixar o preço, porque senão ele iria ter prejuízo. Aí, finalmente, essa sacada que eu dei pra ele em relação à questão de conectar as consultorias. Quando ele começou a conectar, cara, proposta com diferença de 30 mil em relação aos concorrentes, diferença de 15 mil, e o cliente fechando com ele, cara. Porque a consultoria ela tem uma particularidade, e eu utilizo muito isso para fechar soluções de subestações, é que ela eleva o nível do profissional na percepção, na consciência do cliente, a níveis estratosféricos. Tá entendendo? E não é só para encheção de linguiça, é porque de fato um sistema elétrico que se você não analisa corretamente em relação à questão dos parâmetros de qualidade de energia, isso vai prejudicar na performance do sistema, vai fazer que o sistema se desligue, né? Vai fazer com que o sistema se desligue mais vezes e vai fazer com que o cliente tenha prejuízo financeiro. Isso é fato. Na parte de correção do fator de potência, quem trabalha com sistema fotovoltaico para consumidores do grupo A, cara, é de lei. É muito comum o cliente começar a pagar multa por energia reativa depois que instala um sistema fotovoltaico junto à carga, né? Então, de repente, vale a pena pegar uma outra pessoa, tá entendendo? Um funcionário, cara, mergulha nisso daqui, porque principalmente lá nas aulas também, na parte de GMT e correção do fator de potência, principalmente, ali está o ouro, para consultorias que têm muita conexão com a parte de soluções fotovoltaicas. E hoje, assim, entrando até nesse assunto aí, que assim, eu comecei a engajar os meninos nos cursos, né? Padrão de entrada concessionária. E fez. Aí isso aí já me gerou resultado. Porque eu falei assim, eu invisto no negócio. E tem que dar retorno. E dá retorno. Porque o serviço vai vir. Meus projetos de medição agrupada, eu dou um exemplo agora, só. Um exemplo, a gente tá com um posto para fazer.
Eu tenho dois postos de transformação de 300 kVA e cada posto desse é 8 medição. Né? São 2 postos. Aí fora as mediçõezinhas comerciais, então assim, em média de medição agrupada aí, tem mês que é 6, 8. Né? E olha sem divulgar nada. Tipo assim, é porque o cliente já conhece, vai indica e vai embora. Então assim, e aí a gente, por exemplo, tava com o Vitor, que tava dominando e tal, mas o Vitor falou assim, cara, vou sair pra estudar pra concurso, que a mãe dele é concursada. Eu falei, cara do céu. Eu falei, cara, olha o desafio que nós né? Eu falei, porra, investir no cara e tal, tudo. Eu falei, meu irmão, tá certo. Saiu. Aí agora a Carol tinha entrado também, pô, tá saindo também. Então assim, um exemplo. Então assim, a gente tem esse desafio até pra formar a mão de obra, porque muitas vezes você forma tudo e quando o cara tá pegando o negócio, ele, pô, achei um negócio melhor. E muitas vezes o que ele tá ganhando, meu irmão, coisa que tu nem ganhava. Eu falo isso. Hoje meus funcionários, que eles ganham muito mais do que eu. Lá atrás, velho. Que estão começando agora. Você vê, tanto que trem engraçado, né? E eu até falo pra minha esposa, falei, cara, engraçado. Hoje o nosso funcionário muitas vezes ganha muito mais do que eu e o Felipe ganhava quando tava começando. Sabe? Mas esse é o objetivo nosso mesmo, realmente. É fazer com que eles ganhem mesmo. Eu quero que eles se sintam à vontade, que eles ganhem bem. Né? Mas através do esforço deles, do resultado deles. Eu tenho o maior prazer. Eu falo assim, cara, eu tenho o maior prazer do meu funcionário ganhar bem. E falo assim, cara, lá na empresa eu ganho bem. Né, pelo que eu faço. A única coisa que eu cobre é que entregue mais do que tá lá no contrato dele, pô. Só isso, bicho. Busca entregar mais, que se torna importante pro negócio. Verdade, show de bola. Israel, o bate-papo tá bom. Eu não vou passar mais 5 horas contigo aqui pra ter mais outras oportunidades. Ah, né? vai, cara. Até porque você tá de férias, veio passear. Até agradeço aí, tá certo? Agradeço a sua esposa aí por ter liberado também, tá certo? Enfim, de compartilhar essa experiência, essa jornada com muitos profissionais, né? Porque tem muitos que estão em algum momento da sua fase. Você passou por várias fases. Fase inicial, a fase de trabalho, dupla jornada, trabalhando em 2 empresas e tentando ali iniciar, né, na engenharia elétrica. Depois você teve a transição para focar no empreendedorismo. Aí vem os desafios de todo empreendedor, até chegar no auge que você está hoje, tá entendendo? Com, enfim, uma equipe estruturada, um portfólio de clientes muito interessante e atendendo soluções completas, né, de engenharia elétrica, né? Fotovoltaica, instalações, projetos e outros que têm correlação, né? Então, agradeço aí por ter aceitado o convite, tá certo? E seja bem-vindo a João Pessoa aí, curta muito aí, tá certo? A noitada é boa, o dia também, a praia aí, tá certo? Fica à vontade aí. E com certeza vamos ter outros momentos de encontro para que a gente possa estar compartilhando ainda mais experiências, tá certo? E só pra gente finalizar aqui, se você pudesse dar um conselho, olhando para essa câmera aqui, olha, para o cara que tá pensando em desistir, tá desanimado da profissão, da engenharia elétrica, ele já trabalha na área, mas acha que o mercado está saturado, concorrência desleal, o cara que está sofrido pensando em desistir, qual conselho você daria para esse cara? Cara, assim, essa é uma coisa que eu acho que todo mundo passa por isso, né? Aquele momento de reflexão, de saber se vai dar certo, se não vai dar certo. E esse momento eu acho que ele é importante, eu acho que na vida de qualquer pessoa, sabe? Esse momento de você refletir se realmente faz sentido aquilo que você está fazendo. Porque se a pessoa tiver aquela chama de falar assim, cara, eu gosto do que eu faço, eu trabalho para gerar resultado aos clientes. Porque eu falo, se você for trabalhar na engenharia pensando em dinheiro, meu irmão, você está no lugar errado. Esse é o ponto. Você está no lugar errado. Porque o dinheiro é a consequência do resultado que você vai gerar. E não é do dia para a noite. Nós estamos falando aqui, cara, 2019. Né? E a capital elétrica, ela está numa evolução dos 2 últimos anos para cá. Né? Que a gente está no desenvolvimento, tudo crescendo e trocando pneu com o carro rodando e melhorando, fazendo treinamento né, empresarial, buscando tudo isso. Então, assim, você que está aí nessa situação que nós já passou e, assim, e nós já estamos passando por outra situação, né? Que é da evolução do crescimento, cara. Não desista. Né? Correr atrás, ter a humildade de muitas vezes, cara, chamar o parceiro do lado ali. Ó, que eu sempre falo assim, hoje eu falo para meus clientes, assim, a Capital Elétrica não tem concorrente. Ela não tem concorrente, nós temos parceiro. Porque hoje para mim vender uma solução, eu não preciso falar mal do fulano, do ciclano. Né? Eu não preciso, porque assim, o que a gente busca entregar hoje para os clientes é algo diferente. É algo que realmente traz resultado para ele. E aí a pessoa que está desistindo muitas vezes, ele não está enxergando
aonde ele que está falhando, né? Onde que ele poderia estar entregando a mais para o cliente. Porque se a gente for só buscar a vender serviço, o cliente não está interessado em comprar serviço. Cliente nenhum. Eu não estou preocupado, por exemplo, assim, se o cara vier só para me vender, eu não estou interessado em comprar só o que ele quer vender, não. Quero entender o porquê que ele quer me vender aquilo. Onde é que aquilo pode agregar no meu negócio. Então, muitas vezes, falta mais um detalhe que eu falo é venda. Eu hoje, assim, né, eu sempre venho falando isso para você, assim, que a venda hoje, ela muda muito o negócio. Ela muda muito o negócio. Porque a venda, quando você entende o que você está vendendo, o que você pode gerar de resultado para os clientes, é a chave, sabe? É a chave, sim. E aí você vai se conectando, você vai fazendo relacionamento. Porque tem um outro porém, se a gente fala de profissional, tem muito profissional muito bom no mercado. Tem muito profissional muito melhor do que eu e você, junto. Só que não entrega. Falha no compromisso com o cliente, é desonesto. Então, assim, a gente tem que se apegar a isso. Aonde que eu estou falhando? Aonde que eu posso entregar mais para o cliente? E muitas vezes não é na capacidade técnica. Não é. Talvez é na capacidade de entregar o resultado. Talvez é na capacidade de ser honesto com o cliente. Porque todo mundo tem oportunidade. Todo mundo tem oportunidade. Todo mundo tem oportunidade de gerar resultado. Né? E hoje o cliente está precisando de ajuda. Quantos clientes você para conversar e o cliente fala assim, Léo, eu quero saber como que eu vou fazer isso aqui. Como que eu vou fazer para minha empresa economizar X. Estou em expansão, né, no meu negócio, no meu mercado. É enxergar os nichos. É por isso que eu falo assim, a Capital Elétrica hoje ela não tem um nicho em si definido. Eu falo que eu sou um solucionador de problema relacionado à elétrica. Por isso que a gente tem um pouco o leque aberto. A gente tem a solar, a gente tem a parte de projeto, a gente tem a parte de execução. Porque a gente vai se conectando ao cliente, à necessidade dele. E muitas vezes o Mislael, ele não tem aquela ferramenta em si daquela solução. A ferramenta. Mas ele sabe quem resolve. E junto com aquele que resolve, ele gera o resultado para o cliente. E o cliente, ele se apega nisso. Cara, eu tenho alguém que eu posso falar e ele vai resolver meu problema. E muitas vezes as pessoas se apegam a isso. Muitas vezes ele tem um problema, mas ele não tem a humildade de chamar o cara do lado. Ei, cara, vem cá. Me ajuda nisso aqui. Como é que faz para nós vender para os clientes? Como é que faz para a gente entregar resultado para ele? E isso falta muito essa união, sabe, dos profissionais. Demais, falta demais, cara. Então, assim, quem tá aí nessa pegada aí, cara, tudo que nós estamos falando aqui, tudo nós estamos falando aqui, não tem erro. É só entrar no meu Instagram lá, mislael.moura, entrar no Instagram da Capital Elétrica, tá tudo lá, cara. Né? Não estamos falando aqui de papo, de vender curso, de nada, mas o que nós estamos falando aqui é a pura realidade, cara. De tudo que nós estamos vendo aqui, o cara conseguiu comprar um carro, conseguiu comprar um outro carro, conseguiu comprar uma casa, conseguiu construir um apartamento, conseguiu construir uma casa, novos empreendimentos, novos negócios. Cara, foi lá do início, cara. Assim, falar que é fácil não é, muita persistência, é luta. As pessoas também acreditar no teu potencial, que, cara, assim, Rapaz, não vai ficar aqui não falar um dia todinho. É bom demais. É muito bacana, muito bacana. E a mensagem que eu quero deixar para você, final, é o seguinte, que está pensando aí em desistir. Primeiro, quero dizer o seguinte, não existe bala de prata. Você vai ter que estudar, você vai ter que se esforçar, vai ter momentos que vai dar vontade de desistir, mas assim como o Mislael falou, não desiste. Não desiste porque o prêmio vai fazer valer a pena toda essa jornada de dedicação, de estudo, de esforço. E eu trouxe o Mislael justamente para mostrar para você que é possível vencer na engenharia elétrica. É possível ter sucesso empreendendo na engenharia elétrica de forma certa, de forma correta, tá ok? Então, não existe bala de prata. Você precisa se esforçar, tá ok? Levanta a cabeça, para de reclamar, chora por alguns minutos, mas depois engole o choro e vai para cima. Porque o mercado precisa de você, precisa do teu conhecimento. Tá certo? Todo esse conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo, ele não pode ser enterrado. Você não pode mudar de profissão. Nada contra outras profissões. Mas você precisa prosperar, você precisa, na tua profissão, você precisa ter resultado, entregar resultado para o teu cliente. Tá certo? Porque o engenheiro eletricista, ele recebe um dom divino de trazer soluções na área de engenharia elétrica. Tá ok? Então, não desperdiça isso. Levanta a cabeça e vai para cima. E assim, ó, você tá até complementando, cara. Todo mundo precisa de energia, cara. É impressionante. Todo mundo precisa de energia. Então, assim, é uma coisa que tá na nossa mão. Se
for parar para analisar, a coisa está na nossa mão. Então, assim, é a gente saber o que realmente o cliente precisa. Cara, entendeu a dor do cliente. Se você entender a dor do cliente, meu irmão, não tem como você não vender uma solução para ela. Agora, não vai vender produto, não. Vai vender solução. Vai entender como que funciona o negócio do cliente, o que ele está precisando, onde é que ele está perdendo recurso, onde é que ele está perdendo dinheiro. Porque é onde o cliente sente ali, né? Onde ele está perdendo. E quando você sana aquilo que estava sangrando, meu amigo, você é o melhor para ele. Ganhou o jogo. Não, acabou, não tem igual. Top demais, top demais. Pessoal, então, olha, que papo bacana. Coloca nos comentários aí o que você achou desse bate-papo, tá certo? Manda aí, olha, os parabéns aí para o Mislael que compartilhou a sua jornada com a gente. E se você não é inscrito em nosso canal do YouTube, se inscreve no canal, tá certo? Olha, deixa o teu joinha. Custa nada para você, R$0, mas pra gente vale muito, custa muito, tá ok? Custa não, né? É muito importante. Então, deixa o teu like aí também e ativa o sininho para ser notificado aí dos próximos episódios, tá bom? E nos comentários, coloca nos comentários sugestões. Quem você gostaria que eu trouxesse da engenharia elétrica para cá? Qual novos cases? Qual assunto você gostaria de ouvir? Coloca aí nos comentários, tá ok? Então, um forte abraço. Tamo juntos e elétrica É isso aí. é o poder. É o poder. Valeu, Zé. Obrigado. Tamo junto.